Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro. Com certeza. Hoje a gente... E esse vai ser o melhor episódio do mercado financeiro. Hoje Caracas, hoje eu trouxe uma enxerida aqui, que ele deixa nem eu fazer a abertura. Deixa eu falar, cara. Já tá falando há meia hora aqui. Tem um amigo dele que falou pra mim, né? A gente tava almoçando hoje, ele falou assim, ó, fala pro Guga lá que pede pra ele deixar você falar. Agora eu entendi. Agora fez sentido. Meu querido, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, clique aqui no botão inscreva-se para você receber as notificações dos episódios, receber as notificações dos cortes e receber também as novidades que a gente está sempre trazendo para vocês. Como sempre, né? O like. O like. Para aí agora, 2 segundos. Deixa o seu like para aumentar a nossa entrega, porque a gente está precisando de conteúdo decente dentro do mercado financeiro e a única forma da gente entregar isso é você se inscrevendo e deixando o seu like, né? Vamos ajudar o seu vizinho também para ele não ficar pedindo dinheiro emprestado, perdendo dinheiro no mercado e te pedindo dinheiro emprestado, beleza? Como sempre, o meu convidado hoje é um pouquinho melhor do que eu. Não é muito, não, é só um pouquinho, tá? Porque esse roxo aqui tá evoluindo bastante, né? De ameba para molusco, o cara melhora um pouco, né? E pô, me chamou de crustáceo aqui indiretamente, né? Me chamou de crustáceo indiretamente. E o meu convidado de hoje, você viu que ele é engajado, meu convidado. E meu convidado de hoje, gente, ó, ele já passou por várias instituições aqui, já trabalhou no XP, não sei se eu falei certo, crustáceo, já, etc. Nem ele sabe o que tá falando. Já foi analista CNPI, na verdade ele é analista CNPI, né? Por acaso. Trabalhou muito tempo na XP. Aí saiu da XP, montou a Trade Insights, que inclusive é uma plataforma onde qualquer indivíduo se conecta lá para ter a sua comunidade, etc. Enfim, né? Que é um negócio que eu já gastei na empresa anterior, gastamos horrores para fazer exatamente aquilo e não saiu nada. É um fenômeno, né? Muita grana foi pro ralo ali. E sem mais delongas, é um cara que tem um conhecimento muito bacana, eu não sabia que ele tinha, por isso eu convidei ele, inclusive, fiquei sabendo ali, sim, por cima, por alto. Vamos ver se esse cara entende alguma coisa mesmo. Diz ele que gosta de falar de geometria comportamental, eu fiquei padrão harmônico, eu olhei e falei, rapaz do céu, eu gosto desse assunto. E aí falei, vou chamar esse maluco pra lá. E na verdade a gente trouxe a esposa dele aqui antes, né? Lembra que no episódio da Gabi a gente tava falando do marido dela e tal, papai, etc. Eu trouxe o marido hoje, eu vou trazer a família inteira, né? Vai vir o Arthur aqui no próximo sem mais delongas. Vou montar Lego aqui com vocês. Guga Almeida, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite, ter vindo aqui tão prontamente. Pô, prazer é o meu, né? Acho que eu sempre quis colaborar com o mercado financeiro, entregar um pouco do que o mercado me trouxe. Acho que o mercado... se eu for olhar, né, todas as questões profissionais, todos os skills profissionais, todos eles foram forjados graças ao mercado financeiro. Então eu devo muito ao mercado financeiro, né? Eu posso dizer assim, pô, devo muito a essa evolução, né? Até porque eu tô desde 2002 conectado com esse mundo. Já pegando gancho, como é que você começou no mercado? Cara, o meu começo no mercado foi mais ou menos assim, teve toda uma história antes, pré-faculdade, né? E aí, quando eu fui decidir qual faculdade eu ia fazer, eu acabei caindo em engenharia da computação, que naquela época não era tão cool, não era tão legal, né, mexer com tecnologia. Sim. Né? Era muito diferente do mundo que eu vivia, porque eu sempre fui um cara que foi extremamente focado em esportes. Isso me trouxe vários insights, até mesmo nesse universo de percepção de trading. Né? Hoje a gente tem um dos livros que muitas pessoas agora que tem essa leva, né, do pessoal falar sobre a questão comportamental das pessoas e tudo mais, muita gente já leu aquele livro The Inner Game of Tennis, né? E por ter praticado muito tempo esse esporte, acabou que tem muita similaridade no processo de tomada de decisão, né? E vamos lá, gestão de emoções ou aceitação de emoções, acho que a gente vai evoluindo sobre esses pensamentos aqui no podcast. E aí eu entrei em engenharia da computação, adquiri alguns skills, mas não gostava do processo do estar lá envolvido com esse curso. Resolvi sair. E meio que, acho que a vida ela vai te levando por caminhos tortos, mas vai te moldando para algum lugar, tu fazer, em algum momento, né, tu ter alguns desafios maiores e tu poder destravar valores. E aí, por ter essa skill, eu acabei entrando numa outra faculdade que era de comércio exterior, e aí tinha alguns
amigos conhecidos desde a época do colégio, a gente resolveu fazer um churrasco numa quarta-feira para ver o jogo do Grêmio, a gente chegou na casa desse meu amigo, que hoje ele faz parte do ecossistema do BTG, na parte de assessores de investimentos, mandar um abraço pro Rafa Braga, né? Foi na casa dele, conterrâneo lá de Pelotas, tava tendo uma palestra sobre bolsa na casa dele. Os pais, né, o pai dele e outros caras que eram mais velhos do que a gente naquela época, eu acho que deviam ser um pouco mais velhos do que eu sou hoje, né? Eles estavam ali falando sobre investimento em bolsa de valores. E por acaso o cara que falava sobre, estava explicando para os outros ali, eles estavam falando sobre o modelo Black Scholes, como operar opções. Naquela época, pô, ele fazia o Black Scholes na mão. Nos convidou para poder assistir a palestra junto, já que, pô, eu lembro que ele tinha no terceiro andar, ele tinha um andar inteiro da casa dele, que era como se fosse um grande escritório, um andar inteiro da casa, e ele botou lá 20 telas de computador. O cara era muito... O Zé Braga era muito genioso em relação a isso. Então eles estavam lá, todo mundo falando, nos convidaram para poder participar da palestra. Eu olhei aquilo, tinha um pouco do sentimento de como programar macro em Excel, que hoje, né, é uma coisa extremamente simples, mas naquela época era um diferencial. Eu montei o Smile de volatilidade para ele, né? Então eu tinha o Smile de volatilidade de tempo real conectado com o enfoque. E aí, cara, ele nunca tinha visto aquilo de ver o Smile de volatilidade de Telemar na época que eu operava, então ele não precisava mais ficar fazendo os cálculos na mão, então ele conseguia ver ali quais eram as opções, qual era a série de opções que ele tinha que operar e tudo mais, como é que estava se comportando, e ele tomava suas posições. E aí eu ficava com ele numa salinha, porque ele não gostava de computador, ele só olhava o bookzinho que ficava de ordens de compra e venda, porque não tinha toda essa evolução de tecnologia que a gente tem hoje, e ele ficava operando. E eu ficava no lado, ele fumava 2 carteiras de Marlboro numa tarde, e eu ficava ali fumando em tabela. Não, tá morto. Morreu. Ele de fato morreu. O nome dele se chamava Gustavo Vale. O cara era psiquiatra. Né? E tinha vivido a vida do mercado financeiro. Então, o primeiro contato que eu tive com o mercado financeiro acabou sendo com uma pessoa que vivia do mercado financeiro. Então, eu tinha feito faculdade, medicina, os filhos super bem, atendia um paciente por dia, cara super bem de vida mesmo do mercado financeiro naquela época. E acabou que esse cara era o maior cliente da XP Investimentos. Caralho, sério? Sério. E aí o que aconteceu por ele ser naquela época o maior cliente da XP Investimentos? Quem é que ia visitar ele em Pelotas? O Benchima? É? O Benchimol ia pra Pelotas. O que aconteceu quando o Benchimol foi pra Pelotas? Quem é que tava sentado do lado dele? Era eu. Consequentemente, o que aconteceu? Conexão. E aí ele abriu um contato, né, do tipo, pô, temos que fazer backtest, a XP tava montando um modelo para poder escalar, o Guilherme sempre teve uma inteligência do tipo, como é que eu posso escalar, como é que eu posso falar de uma maneira simples sobre algo para muitas pessoas? E aí surgiu, né, o uso das médias móveis, 9 com 40, 9 com 40, né, os tempos gráficos, só que naquela época tu tinha uma base de dados muito restrita e precisava... Mas você conheceu, mas e aí? Mas, tipo... Ajudava ele a Ana Clara, que é a esposa dele, não sei se o pessoal já leu o livro, né, Na Raça dele, né, a Ana que fazia a gente fazia backtest no Excel. Legal, bom, cara, bem legal, gostei. bem legal. E aí a gente, surgiu o convite de ir embora para Porto Alegre, né, ficar na XP lá em Porto Alegre. Aí fui. E aí quando eu fui, chega lá todo desengonçado, meu pai tinha quebrado, família tinha se separado, então tava bem na bad mesmo, né? Não tinha terminado faculdade, eu tava numa situação assim bem adversa, então morei de favor, né? Ficava lá num colchãozinho, não tinha nem guarda-roupa nos quartos, imagina, um monte de... Né, tudo gurizado, indo morar em Porto Alegre, se virando sozinho, bancando mesmo os seus custos mesmo, não tava sendo bancado por pai e mãe, pra trabalhar na XP, e fui lá trabalhar na XP. E aí começou, e foi engraçado, porque foi bem na época que o Guilherme saiu daquela salinha pequenininha, que ele ficava lá na pontinha, lá embaixo da TV, com aquela foto icônica, e aí não tinha onde eu sentar, então eu sentei no lugar dele. Sentava no lugar do Guilherme, e aí ficava naquela mesa. Tanto que às vezes a XP até bota alguma das fotos, que não é ele, dessa época lá, acaba sendo eu. É que, aquela resolução era uma... Né, ruim, aquela resolução daquela época, então acaba sendo eu que apareço ali. E aí começou, né, aí logo a XP começou com o ambiente de BMF. Você perguntou como é que eu comecei no mercado financeiro, eu já falei do como eu comecei no mercado financeiro, né? Aí a XP começou com o mundo de BMF, quando ela começou a fazer parceria com a Intra Corretora, e a gente montou os primeiros sistemas. Eu me lembro que eu não tinha contato com ninguém, todo mundo, querendo ou não, os assessores da volta, todo mundo de família já, né, com bastante network e tudo mais, não tinha. Eu falei, Guilherme, me bota nesse projeto, se der errado, cara, tu me desliga e tá desligado, não tem risco zero pra ti. E foi legal, porque deu certo.
E aí eu comecei a ficar cada vez mais familiarizado com a parte de BMF, índice futuro e dólar futuro. Aí depois a gente acabou teve um contato, teve uma palestra com o monstro do Ponta Sul lá na XP, né, o Flávio Calpe, e aí ele era muito amigo do Júlio, aí eles queriam operar aquela forma dele olhar, dele negociar, e aí a gente acabou ficando muito perto, porque eu era o cara que tocava BMF, eu fiquei tocando algumas contas exclusivas, e aí chegou um ponto que eu fazia 10% dos contratos de índice futuro de pessoa física por dia na BMF, no telefone. E o processo de tomada de decisão passava todo na minha mão. Sim. Cara, eu tinha 23 anos, 24 anos. Então era uma... E sem um guru, sem um mentor, sem alguém pra te dar um norte, o que tu tinha que fazer. Tinha lá um monstro, mas, cara, distante, né, Porto Alegre, ele operando a conta dele, que era um negócio absurdamente gigante. Tive a oportunidade de aprender muito a questão de percepção, assim, de grandes mudanças que possam vir a acontecer no mercado. Então, mudanças mesmo de patamares de preço. Não é day trade, não é giro rápido, não é... Não, mudanças mesmo de patamar de preço. E era legal porque eu ficava dentro de um ambiente onde tinha muito agente autônomo. Então tava sempre também tendo troca com os agentes autônomos, então eu entendia qual era a expectativa deles em relação ao mercado. Boa. Então tu sentia, putz, o mercado vai pra cima, né? O que tu tá achando? O mercado vai pra cima. Então o corredor era muito intenso sobre opiniões. E acabou que eu tinha que tomar decisões. Então, quando tu comparava as opiniões de todos com as decisões que tu tinha que tomar e com a resposta que o mercado fazia, cara, era muito engraçado. Tu tinha um laboratório ali de feelings, de sentimentos, de comportamento, porque era cliente, tinha sala de cliente ainda da XP, era cliente, era assessor, era tendo que tomar risco, tomar posição, então foi um laboratório, foi um negócio meio que singular. Eu gosto de dizer assim, é meio singular assim ter tido essa experiência. E ao mesmo tempo a XP estava crescendo. E aí chegou um ponto que a XP adquire a American Invest, né, ali logo antes da Bolsa fazer o IPO, porque foi a última chance mesmo que a XP tinha para poder virar corretora antes da Bolsa virar IPO. Ali, todas as corretoras botaram muito dinheiro no bolso, a XP conseguiu fazer um trade sensacional ali com a American Invest, né? E virou corretora. Quando vira corretora, os primeiros clientes, porque quem mais girava era eu, os primeiros clientes que tombaram eram os que eu girava. Então eu fiz as primeiras ordens também da XP lá dentro. Cara. E aí, o Pedro, o Marcelo e o Rossano, o Pedro Engler, o Marcelo Maisonave e o Rossano Ultramari, eles foram né, o Guilherme colocou eles para poderem montar a primeira área da XP, que o nome recebeu área de receitas, que se dividia em expansão. Então ficava o Pedro e o Marcelo trabalhando para expansão de escritórios, e ficava o Rossano ia ser responsável pela parte de análise. E aí eu era vizinho do Rossano. Eu era o cara que mais operava. Aí eu lembro que o Pedro um dia chegou lá em casa e falou assim, eles me chamavam, os caras antigos mesmo me chamavam de Almeidinha, né? Então são meus amigão mesmo, eles falam, já não sei porque ficou, né, Gustavo Almeida. Aí ficou, Almeidinha, porque já tinha um outro Gustavo antes no escritório, que depois que saiu, tanto que meu primeiro e-mail na XP se chamou gustavo@xpi.com.br. Antes era XP Investimentos, então quando virou XPI, o meu era gustavo@xpi.com.br. Aí o pessoal, cara, tu precisa ir para a área de análise com a gente. Mas Pedro, primeiro, não sou analista, né? Meu negócio é tomar posição, tomar risco e tudo mais. Minha filosofia, né, baseada muito no pensamento do monstro, lá, pegar distorções mesmo grandes do mercado, se posicionar para movimentos grandes no mercado. Não era para giro rápido de 1, 2, 3 dias, não, era, tinha que pegar uma distorção mesmo do preço, né? Que é uma coisa muito difícil, porque quando tu vai montar o discurso, né, tu tá montando um discurso baseado no que tu tá vendo a oportunidade, o mindset todo, ele é o contrário. É contraríssimo. Você tá falando de comprar, o mercado tá todo mundo pessimista, vendendo, tu tá falando de zerar a posição. É o famoso comprar o som dos canhões, né? É muito isso. Então foi muito forjado nesse olhar, né? E aí me convenceram, fui pra área de análise, fui montar a primeira área de análise. E aí, vi por acaso, né, por ironia do destino, acabou que foi bem um momento mesmo que o mercado estava começando um movimento estava embicando para cima, 2007 até 2008, antes da crise, a gente teve um movimento bem direcional de alta. E cara, e ali eu acabei olhando que tinha muita possibilidade de ir para cima, ou se não fosse naquele momento, os stops seriam curtos e num curto espaço de tempo a gente teria outra oportunidade, que é para tu criar uma expectativa positiva. É difícil de tu ficar no mercado muito tempo negativo quando tu erra. Tu quer de fato voltar a recuperar, porque tem aquele efeito pico-fim, né? Então, onde é que eu tinha
o meu dinheiro antes e aonde eu tô com o meu dinheiro agora. Então, quando tu volta um pouco o capital, tem um certo desconforto. E esse desconforto, se fica passando muito tempo, ele vai aumentando. Sim. Até o momento que ele passa de um determinado momento que tu aceita aquilo e talvez tu perca o estímulo de voltar pro mercado. Então, por isso que muita gente resgata, saca, em momentos ruins. Tem muita questão desse. Por isso que muita gente vende no fundo, né? Sim. Por isso que os fundos não podem durar muito tempo. Quanto mais tempo dura os fundos... Por que a gente ali em 2020, por exemplo, voltou tão rápido? A gente vai chegar lá e vamos falar sobre isso, mas o fundo durou muito pouco tempo. E tinha muita gente que tinha entrado na onda de antes de 2020, antes da crise. Então o pessoal tava com aquela narrativa do que caiu, comprou. Então deu certo. E aí, pum, dá uma porrada pra cima de novo. Mas a gente volta depois nesse ponto. Agora, aí lá, né, aí acertei a mão e o mercado bombou. Só que o mercado bombou, depois que o mercado anda, não tem mais o que fazer. Tu tem que ficar na posição. Sim, Pelo menos na minha forma de olhar. Eu não sou um cara que acredita em redução parcial. Até porque se você reduzir ou realizar, você não tem mais onde Cara, colocar a grana, pra mim, porque o time já foi. Quando tu fala de redução parcial, na verdade tu tem uma metodologia baseada na minha opinião, tá? Baseada no medo. Medo de estar errado, medo de perder. Quando você pega mesmo o grande player, e eu trago até o exemplo do Flávio, cara, na verdade, quando tu percebe que tu tá certo, tu vai procurando espaços para poder aumentar a posição. Sim. Né? Então tu vai aumentando posição conforme o mercado vai se desenrolando. E não é rompendo o topo. Então aí tem formas e formas de fazer. Mas enfim. Aí eu me lembro que subiu, e aí todo mundo meio com uma cara de... Né? Cara ruim. Não pode falar palavrão, né? Pô, claro que pode. Comprar sou eu. Tá bom. Todo mundo com cara de bunda. Né? E eu, queria entender. E o Rossano ficava, que era o meu chefe, né, na hora, ficava me impressionando. E aí, não tem mais oportunidade? Eu falava, Rossano, imagina você pegando uma onda. Quando é que tu pega a onda, cara? Tu pega a onda antes da arrebentação. Tu não pega lá no meio, né, que arrebentou. Ah, mas a onda vai até a beira. Mas não é porque a onda vai até a beira que tu consegue pegar a onda aqui. Tu não tem mais como te equilibrar. É difícil. É muito volátil. Então, depois que a tendência andou, cara, sabe o que tu faz? Esquece. Senta e chora, entendeu? Não tem mais o que fazer. Esquece. Paciência. Ficou de fora, ficou. Ficou de fora, ficou. E aceitar também ficar de fora é uma das perguntas que tem que se fazer se tu não vai, antes de tu tomar uma decisão. Sim. Cara, se for, como é que eu vou sentir se for embora, né? O mercado for embora, o que eu faço? Sim. Porque tu tem ali um jogo interno muito forte. Consigo deixar passar de boa ou entro no FOMO? Exatamente. Começa a comprar topo ou ficar mal posicionado. Exatamente. E aí... eu descobri que, na verdade, o mercado ele tinha subido 3%. Cara, tava dando assim, tipo, 15, 16 já de valorização. Tinha subido 3%, o pessoal tinha zerado. Nossa, fizeram um swing trade, porra. Cultura do financiamento. Especuleta. Não, cara, não era uma turma. Os assessores não estavam preparados para enxergar isso. Sim. A comunicação era falha. A explicação, a expectativa sobre um futuro positivo, que eu acho que é um ponto que falta muito hoje no mercado, é por que as pessoas deixam de fazer as coisas, ou não seguem um processo, não seguem um método, porque elas não têm uma expectativa positiva em relação ao futuro. No momento que tu não tem uma expectativa positiva em relação àquilo que tu tá fazendo, é óbvio que tu vai abrir um espaço para poder deixar de fazer aquilo que você tá fazendo. Começa a inventar moda, inclusive. O espaço é esse. Não segue o plano tempo suficiente, não consegue testar qualquer técnica tempo suficiente. Simplesmente é uma aleatoriedade gigante, né? Porque falta consciência em poder... Uma consciência mínima que vai amadurecer... Né? É crença. É crença. É crença de que... É crença no futuro, literalmente, né? É crença. É crença de que as coisas vão dar certo. É isso. Então tudo parou. E aí eles deram um jeitinho lá, porque eu de fato não era analista. Pô, Gustavo, a gente tem que chamar um analista, não sei o que. Vamos montar uma área de sistemas pra ti aqui. Vamos trazer pra fazer automação, isso é o futuro. Eu falei, gente, eu nem tenho... Cara, eu fiz 1 ano de faculdade de engenharia, como é que eu vou fazer automação aqui de sistemas? Pô, não tinha. Eu falei, beleza, vou fazer o seguinte, aí eu entrei em toda a rede da XP, perguntei quem tem aqui um cliente que faça backtest ou opera via operações sistematizadas com robôs, né, com cruzamento de médio, o que for, entendeu? Só que isso era 2008, Vasco. Nossa, cara. 2008. Tanto que quando eu vejo aqui o que os caras estão inventando no mercado hoje, eu falo, gente, eu já passei por isso, já sei os riscos que isso tem, mas beleza, querem fazer? Façam. Né? O mundo é de vocês, mas eu conheço esse varejo. E a gente fez um projeto super legal, só que na hora da execução, naquela época não existia WhatsApp. Né? Existia o MSN Messenger.
Lembra? Sim, Né? demais. E eu me lembro que dava gatilho de Petrobras. Petrobras subia 3% e ainda ficava uma lista de boleta da XP em todo o book. Cara, o book ficava todo colorido de XP ainda por trás. Quando dava gatilho em índice futuro, era todo mundo ligando pra roda da BMF, cara. Todos os escritórios, imagina, tinha, sei lá, 100 escritórios na época. Nossa. Todo mundo ligando, um na frente do outro, só que era um operador só, que era o Caixa d'Água e o Formiga. O Caixa d'Água ficava na beira... que esse cara... Cara, Formiga, a Antônio roda Formiga? não me lembro qual era o primeiro nome dele, mas era o pessoal da Interflow, né? Tá, eu acho que é Antônio Era o pessoal da Interflow. E aí, pô, a roda ficava vazia, ninguém mais queria vender pra XP, porque, claro, chegava o lote pro caixa d'água lá, chegava 2, 3, 4 ordens lá pro cara, o cara sabia que tinha 2.000 contratos pra entrar, cara, a roda toda ficava quieta. Cara, que doideira a forma que os negócios eram realizados, né? Não. Cara, que gargalo que gerava isso. Tinha um maluco, cara, no bom sentido, que ele tinha sido operador do Narras. Tá. E ele tava no ecossistema da XP. E eu não sei por que carga d'água, uma vez, quando eu estive aqui em São Paulo, e aí me convidaram para ir conhecer a BMF. Cara, gurizão, imagina, tu com 24 anos, tu entra na BMF com um cara que tinha sido operador do Narras. E o cara, quando ele entrou, ele já entrou falando no telefone. Eu falei, cara, que é isso, cara? Porque tem que deixar as coisas todas, né? Não, cara, aí tu via todo o ecossistema acontecendo. Aí entrei e ele falou, olha aqui, ó, esse aqui é o cara lá da XP que manda as ordens pra nós. E a galera, todo mundo, batia a palma. Claro, né, cara, que eu dava de dinheiro pros caras, porque era uma ordem muito grande, muito mal executada, não só por mim, mas pelo contexto todo, era mal executado. E não era mal executado por má fé, era mal executado porque não conhecia. É porque o negócio girava estranho mesmo. Não, cara, tava nascendo. Doideira, é. Tudo isso que a gente vê hoje tava nascendo. Não existia ainda mini índice. Não existia operação eletrônica. Exato. Tu, no final do dia, tu mandava quem era que recebia as cotações. Então, o mundo estava nascendo. Aquilo estava nascendo. Então não era porque tu não tinha má fé, porque tu tinha desconhecimento. Sim. Porque era quadrado o negócio mesmo, pô. Tava começando. Era. E aí vai evoluindo como tudo. Daqui 10 anos a gente vai olhar pra trás e falar, puxa, como era quadrado, né? Será, cara? Ah, vai. Será? Vai. Puta, eu acho que a gente já tá... Nossa, nós estamos... Não, evoluiu muito. Nós estamos muito evoluídos, cara. Evoluiu muito. Agora, sim, mas o que poderia acontecer que vai mudar? Que a gente vai olhar pra... O que você acha, assim, que poderia acontecer? Que a gente poderia olhar pra trás e falar, nossa, como a gente é... Como 2023 era obtuso. Como, cara? Não, mas eu acho que não é muito relacionado a isso, cara. Eu acho que, na verdade, a gente vai aumentar o awareness das pessoas, a consciência das pessoas em relação a risco, ela vai começar a mudar. Porque, na verdade, o risco é não tomar risco. Mas você não tá... Isso vai começar você não tá falando de sistema, então. Não, mas o sistema muda no momento que as pessoas começam a ter outras demandas. O sistema começa a mudar. Cara, só tu ver. Vamos lá. Tu volta pra trás 5 anos... Muitos dos players que hoje estão, por exemplo, em criptomoedas, em Bitcoin, não podiam estar. Se tu for pegar, né, conforme foram tendo as regulamentações, Bitcoin, mercado futuro e tudo mais, cara, tu vai vendo que vai passando o tempo, conforme vai tendo mais awareness, vão entendendo melhor as coisas. É que eu tô falando de um ativo, de um produto, mas ao mesmo tempo as pessoas físicas também evoluem. Elas vão tendo acesso a mais coisas, mais informações, começam a ficar mais exigentes, né? Então vai mudando. Vai mudando as coisas. Quem diria lá atrás que a gente teria a BMF digital? Então por isso que eu digo, tipo, porra, hoje é tudo digital, etc. Enfim, a ordem enviada em menos de 1 segundo. Alavancagem. Enfim, cara, tal. Tem muita coisa que vai melhorando. Muita coisa. Então micro, né? Micro mini, né? Acho que daqui a pouco já vai ter. O microlote. O micro índice, né? Micro mini eu viajei, né, velho? Micro índice. Não, na verdade o microlote, né? Microlote, a gente tem um lote. Exato. Vai ter um mini lote, tu pode ter um micro lote, tu pode ter um nano lote. 01, 02. Daqui a pouco os caras vão falar o atom lote. Nano não dá. Nano aí zoou demais. Acho que o micro já 01, cara. O micro já é, pô. Concordo contigo, mas vamos lá. Se tu quiser pensar em alocação, porque daqui a pouco tu pode carregar. Pô, quero carregar aqui a posição de bolsa, mas deixar o meu capital, por exemplo, em renda fixa. Tu vai precisar do contrato futuro. Não, e daqui a pouco tu quer ter uma exposição de X%, pô, redondinha, pra estar na métrica ali. Tu ter essas subdivisões, vai te ajudar, elas ajudam a ter uma alocação melhor. E aí eu te falo de evolução do mercado. Que aí o mercado vai evoluindo, porque tu vai podendo ter mais... 001 índice. Não importa, cara. Tu pode, doideira, na verdade, vai chegar um momento que tu poderia fazer como tu quisesse. Sim. Porque vai evoluindo, qualquer tanto acima de 1 centavo, por exemplo. Antigamente, cara, tu falar de BMF, tu tinha que ser para operar a BMF, tu tinha que ser o investidor qualificado. Sim.
Você tinha que ter o título de Suitability. scalper lá, né? É isso aí, suitability vai mudar. Totalmente. Por que a gente continua com um moderado, conservador e agressivo? Não faz o menor sentido. Isso aí foi feito, sei lá, em 1950, quando os caras tinham um fax. Tinha que mandar por fax. Ah, descobre aí o cara, tu tá indo lá na cidade tal, de carro, levando as pastinhas. Pô, a gente quando abria a conta lá na XP lá atrás, eram 3 contratos que tu tinha que assinar na mão, reconhecer no cartório, mandar por fax pra corretora, demorava 1 semana pra poder abrir a conta, depois o cara tinha que pegar o número da conta, ir no banco, convencer o cara do banco a fazer a transferência para uma conta que era um TED para conta investimento de terceiros, cara. Olha que loucura que era o negócio, né? O cara queria abrir a conta na corretora, falou assim, pô, eu queria comprar Petrobras. Tu vai abrir a conta na corretora, vai. 10, 15 dias pra abrir a conta, a Petrobras subiu 15% já, 1% por dia, a média de 1% por dia. Era mais ou menos o cara isso. desiste, fala, não, você tá de sacanagem, né? Era mais ou menos isso. Então tudo tá evoluindo. Tudo tá evoluindo. Boa. E a gente com a rede social agora potencializou ainda muito mais essa evolução. Cara, a gente mudando de pau pra cacete aqui, pra gente aproveitar o tempo e falar da tal da geometria comportamental. Tu quer falar disso mesmo? É lógico que eu quero, porra. Tá, mas aí tem que continuar a história. Então, mas assim, de onde, basicamente, né, qual que é o que é geometria comportamental? Você tá falando pra mim que o comportamento do indivíduo é baseado em algo matemático, certo? Comportamento do mercado. Dá pra gente poder, de certa forma, ter uma compreensão de forma matemática. Tem tudo a ver com FIBO ou nada a ver com FIBO? Muito. Na verdade, o FIBO traz uma percepção de harmonia, né? Na verdade, a beleza do FIBO é tu conseguir ter uma percepção de harmonia, não de certeza, mas de harmonia. Então, quando a gente olha por esse ângulo, porque todo ângulo que a gente tem que ter em relação ao mercado, a gente tem que deixar uma brecha pro incerto. Se a gente começa a caminhar pro ter certeza, qualquer variação em relação ao certo começa a gerar desconforto. Perfeito. Uhum. E o desconforto tá tudo bem, cara. Na verdade, o desconforto é uma resposta natural do nosso corpo em relação a algo que a gente não compreende. Sim. Tá bom. Se eu digo que tem que ter certeza, eu quero dominar toda a compreensão. Se eu abro espaço para ter um ambiente de variação, né, um ambiente que, pô, dentro de um certo range, as coisas estão tudo bem, tá ok, cara, eu começo, né, a aceitar melhor e a ficar um pouco mais confortável, né, em relação àquilo. Mas a geometria, sim, traz níveis de preço que faz muito sentido o mercado ter pontos de inflexão. Né? Só que não é só o nível de preço ter um ponto de inflexão. É a história que vem sendo contada pelo mercado até chegar nesse ponto. Né? A escola que me transformou mesmo o meu mindset vem, obviamente, por estímulo de uma pessoa que ganhou muito dinheiro no mercado, que é o Monstro, né? Pô, eu vi um Monstro lá sair na crise de 2008, por exemplo, de 150 milhões de dólares para 1,5 bi de dólares. Pra cacete. Tá? E tem toda uma lógica. Pô, o cara que usa a base de análise técnica dele, obviamente que ele tem uma leitura macro, mas a base da análise técnica dele é ondas de Elliott. Por quê? Para só um pouquinho. Pra quem tem gente que tá assistindo a gente que não faz ideia de quem é o monstro do Leblon. A gente tá falando com o público, quem né? nem é o monstro, quem é o monstro do Leblon? Quem é esse cara? E por que ele ficou conhecido? Conta brevemente pra Na galera. verdade, ele ficou conhecido no mercado muito porque... Foi de Banco Inter, principalmente, Exato, né? porque a posição dele, ele era dono de 25%, chegou a ter 25% de Banco Inter, se eu não me engano. É um trader, o cara é um trader. Sempre foi né? um trader. Sempre foi um trader. E Um trader que fez todo o dinheiro 100% na bolsa. E é um cara muito... Ele ficou... Reservado. Ele ficou muito conhecido pela capacidade de alavancagem do capital que ele teve, né? Igual você falou, ele saiu de quanto? 150 milhões para 150 milhões para 150 milhões de bi. dólares para 1,5 1,5 bi de dólar. Isso em 2019? Não, cara. 2020? 2008, crise de 2008. Ah, caralho. Eu achei que você tava falando do Covid agora. Não, Crise de 2008? Não. Covid é o que o pessoal conheceu agora. Porra. 2008. E sabe o que é legal? É o seguinte, todo mundo conhece, ninguém me conhece, mas todo mundo conhece o Fernando Uric, Sim. tá? Pô, perguntem lá pro Fernando Uric, ele tava na palestra que eu tava também lá em Porto Alegre. Então, Que o cara tava lá. o cara tava lá. Então, beleza, cara, conversa com o Fernando Uric que ele Doideira. vai velho. validar isso tudo que eu tô falando pra vocês. Boa. E E aí ele usa basicamente análise Elliott, técnica. basicamente ondas de Elliott. Não é análise técnica, ondas de Elliott. Por que ondas de Elliott é legal? Porque ela traz exatamente uma percepção do que... Uma leitura, uma interpretação do que aconteceu. Então tu tem uma história de passado. E querendo ou não, um passado tu consegue ter certeza. Concorda comigo? Sim.
A não ser que seja no Brasil, né? No Brasil tu ainda pode mudar o passado é incerto, Até né? o passado é incerto. Na vida normal, né? Mas quando tu olha pro mercado, pro passado, pra história passada, pros movimentos passados do mercado, tu consegue ter certeza, né? O teu resultado vem aonde? Como tu toma decisões no presente No futuro. e pra carregar no futuro. Sim. Tá. O futuro ele é incerto. O presente ele é uma suposição. Você supõe que a sua interpretação do passado está correta e que a tua expectativa do futuro também caminha para o lado correto. Sim. Quando você tem quando você pega uma metodologia que te ajuda a ter essa interpretação, entendendo que tem incertezas, isso te ajuda quando vem um movimento mesmo e se desenvolve esse movimento, que tu consiga performar. E aí entra, né, essa percepção sobre exposição do capital. Eu não gosto de falar gestão do capital, mas exposição do capital. Para quê? Porque havendo esse movimento, no final desse movimento, tu tem que ter transformado a tua realidade. Porque se tu não transforma essa realidade, nada valeu. Tá. Então tu tem que ter certeza de que, pô, quando vem esses movimentos, quando tem alguma coisa, tu vai de fato impactar a tua realidade. Tu vai mudar, né, o recurso financeiro de patamar. Então tu tem que acreditar nisso. Por isso da expectativa futura positiva. Sim. Por isso não, você para no meio do caminho, você aborta, você... Por isso que eu também não opero pros dois lados. Tá. Porque, na verdade, pô, se a minha expectativa é de que o próximo grande movimento vai ser de alta, por que eu vou estar operando procurando venda? Perfeito. Eu vendi porque eu queria potencializar a minha performance. É porque você quer capturar Cara, e aí, de tudo, repente, né? o mercado foi embora. Quer capturar tudo. E o mercado foi embora. Falo disso com propriedade porque eu já passei por isso. Sim, imagino, com certeza. Né? Então, quando vem os grandes movimentos, pô, tu surfa esses grandes movimentos e a coisa, pô, tu faz o que a gente chama de barba, cabelo e bigode. Sim. Né? E geralmente tu consegue identificar alguns sinais. Movimentos maiores, tipo do Covid, também, tu tem umas interpretações. Cara, movimentos muito grandes, como o do Covid, como a crise do subprime, tu tem indicativos claros de que vai acontecer um grande movimento. Sim. É bizarro. É bizarro. Né? Porque são indicativos assim, do tipo... Cara, tu tem um cenário que se deteriora e bolsa continua fazendo máxima. Tu tem uma devolução do último movimento muito forte. Sim. Tu tem uma intervenção por parte de alguém regulamentador. Por exemplo, em 2008, a gente teve a intervenção que proibiram de fazer a renovação dos aluguéis em cima das instituições financeiras. Porque o problema estava nas instituições financeiras. Sim. Quando fizeram isso, o mercado ficou 2, 3, 4 dias meio que lateralizado, tentando melhorar. Como todo mundo vinha de um movimento de alta muito longo, né, e caiu, comprou, janela de oportunidade, quando vem essas intervenções é como se tivesse um motivo claro para tu continuar acreditando naquilo. E aí tu tem um ponto muito importante de referência, que é a mínima que tinha feito antes. Quando perde... Já era. Aí é movimento pesado. Aí é movimento pesado. Então o mercado ele te mostra. A gente teve aqui esse ano, a gente teve o quê? A gente teve lockdown do Covid, esse ano, 2020. Uhum. A gente teve lockdown do Covid na China, por causa do Covid. Um mês depois. Sim. Um mês depois. Começou a queda. Verdade. Foi mesmo. Então a gente teve a primeira chance. Só que nesse mês, o S&P fez novas máximas históricas. Fez. Subindo igual louco. Tá bom. Fora que os indicadores, tudo gritando já também. E aonde foi a intervenção cagada? O dia que eles reduziram os juros nos Estados Unidos fora de uma reunião do Fed. Foi extraordinário lá, né? Exato. Então, sempre esses grandes movimentos têm isso. É importante ver. Porque, cara, existe meio que não é que sejam mensagens, mas o mercado ele avisa. Ele deixa sinais, né? Deixa. Ele vai deixando pistas, né? E não só sinais assim em gráfico. Ele deixa claro a coisa. É que, na verdade, o que acontece? Como as pessoas estão muito mal posicionadas, elas não têm um porquê muito claro do... Por que eu tô posicionado? A gente, de fato, é levado pelas emoções. Sim. O cara meio que entra no estado de negação, né? Ele olha e fala, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Não vai. Né? E aí a gente caiu, né? A gente caiu muito forte, tá? Mas eu tinha que falar da geometria comportamental, né? Isso. Tá. A gente caiu muito forte. Mas para falar da geometria comportamental, a geometria... Tudo isso para falar do monstro de Elliott, né? E eu saio da XP depois da crise de 2008, final de 2008, início de 2009. Né? Eu saio da XP, resolvo sair da XP, saio da área de análise e falo, vou ser trader.
E assim fiquei por 10 anos. E quando eu saio da XP com essa cabeça, alavancado, operando alavancado, e em um mês, mas saí com pouco dinheiro. Né? Naquela época a XP não era a XP. Sim. Né? A XP hoje é a XP. Sim. Naquela época era um escritório comum de agente autônomo, com um modelo de negócio precisando ser validado, Tava só trabalhando com né? bolsa. Há pouco tempo. Não existia renda fixa, não existia fundos, não existia nada. Era bolsa, 100% bolsa. Né? 100% bolsa, e na época era Bovespa e BMF. Não era nem B3. Não, era, né? Não tinha sido feita a fusão ainda. Não né? tinha, não. Tava começando o mini índice eletrônico, mas assim, cara, com baixíssima liquidez. Né? E aí foi operar. Em um mês, primeiro mês, cara, sensacional. Trum. Operava muito alavancado. Sim. Né? Eu sabia, porque era normal pra mim, eu operava aquele volume alto. Então, pô, sensacional. E aí, teve o primeiro grande tombo, né, que foi no início de 2009. Eu tava imaginando que, já que eu tava usando naquela época ondas de Elliott, eu tava imaginando que a gente tava fazendo uma onda 4 e a gente ia fazer uma onda 5, que seria um grande movimento pra baixo novamente. Tá. Né? Claro, como todo Elliotista, pô, tu acha que os mundos são perfeitos, que vai ser aquela coisa de livro e tudo mais, e não é assim que se desenrola. Com certeza não. Não é assim que se desenrola. Ainda mais quando tu tem uma crise dessa num mundo que começava a ser mais conectado. Então a notícia rolava muito mais rápido, a gente já tinha agências de notícia, então quando veio a queda mesmo, cara, os movimentos são muito rápidos. Muito mais rápidos do que era no passado. E também ficam no fundo muito pouco tempo. Tanto que depois a gente volta a subir e quase faz novo topo histórico de novo. Reto. Que foi a minha salvação. Né? E aí eu começo a vender, porque eu acreditava que tinha mais uma onda de baixa, uma onda de queda, e começo a vender. E aí começo a vender, e o mercado não cai. Só que é alavancado. Nega, alavancado desde a primeira operação. Começa a vender, o mercado não cai, passa o dia e o mercado vai subindo de costas. Sabe aquele vai subindo só pra te matar, né? Morte lenta, né? Ele vai subindo de costa, vai subindo de costa, vai subindo de costa, vai subindo de costa. Ó, falei no Pedro. Vou ter que falar do Pedro Engler, cara, ele mandou uma mensagem. Aqui, Pedro Engler. Aí o Pedro Engler entra no. Eu ficava num dos escritórios da XP operando já como. Ficava como cliente, mas operando dentro da XP, até com o computador deles, e ficava ligando direto pra mesa. Tá. Já passou de mais de 10 anos, nem tem como rever se isso era proibido ou não era proibido. Não. Na época, né? Ninguém sabia. Não existia nem essa ideia. Aí ele me fala assim, o Almeidinha, né, o Gustavo, cara, o que tu tá fazendo? Por que, Pedro? Cara, a gente tá começando a melhorar aqui os levantamentos. Você tá vendido em não sei quantos contratos de índice cheio. Cara, tá quebrado, não tem mais. Se eu te zerar agora, tu não tem dinheiro pra pagar. E você não sabia? Eu não tava fazendo a conta. Não queria fazer a conta. Não queria fazer a conta. Aí, cara, eu falei, pô, Pedro, aguenta aí. Como é que tu fala pro cara aguenta aí? Ele fala, mas como? Porque o cara não é de mercado. O cara é de expansão. Sim. O cara não vai interpretar, não tem como tu validar. Sim. O cara tem um problema. Exato, né? ele precisa resolver. Ele precisa resolver. E tá tudo bem, cara. Eu acho que, assim, a gente não tem que... Hoje, obviamente, eu penso assim, mas na hora, né, tu tem tuas emoções explodindo, porque tu tá num ambiente muito adverso. Claro. Descontrolado. Tá doido. Né? E eu, cara, morando sozinho. Pai, mãe, não... Cara, história longa, né? Zoado o negócio. Zoado o negócio. Tava zoado o negócio. E o Pedro aguenta até o final do mercado, cara. Nossa. E ele, cara, te dou meia hora. E aí, o que você fez? E aí, o que eu fiz? O mercado começou a vir a meu favor. Você sentou lógico. Nessa meia hora, ele me zerou. Me zerou, eu fiquei com 5 mil reais positivo. Nossa senhora. Você te zerou e falou assim, cara, vou te zerar agora aqui. Fiquei 5 mil reais positivo na conta, né? Acabou o dinheiro. Então, mas não é na operação. Então, eu vou te zerar agora, porque senão você vai ficar me devendo ainda. Cara, e até o final do mercado, o mercado voltou tudo. E os próximos 4 dias o mercado caiu. Nossa, que merda. Aí você queria matar ele. E aí vem aquele ponto assim do tipo assim, ó, cara, tu tava certo na observação, na hora errada. Errado na execução. E obviamente, o que tu faz? Né? O que tu faz? Né? Muito orgulhoso. Sempre muito querer resolver, assumir as minhas cagadas. Eu até tava lendo ontem, eu sou dia 18 de setembro de 83, né? Aí veio uma mensagem ontem no Instagram pro Virginiano. Virginiano tá sempre disposto a ajudar todo mundo, mas quando precisa de ajuda, se isola, né? E é mais ou menos bem isso, né? Então, o que tu faz? Tu te isola, tu te fecha. Cara, aí foi uma bad, né? Eu me lembro que era uma quarta-feira. Mas você perdeu quanto na história aí? Tudo.
E tudo era quanto? Ah, na época 150. Isso em que ano? 2009. É grana Março pra de caralho, 2009. 150 mil. Tá maluco? Nossa, essa Ficou 5. 150 por 5. É. Era tudo que você tinha. Era. Aí, cara, sim, eu saí com 50 da XP. Em 3 meses tava 150. Por que eu não ia estar alavancado? Nossa, foda, né? Agora você Era rumo 1 milhão, cara. Caralho, mas você não tava somando essa mão sua, não? Você empolgou desse jeito nessa venda? Empolguei. Não, é que eu tava muito, assim, na minha cabeça, já tava tudo estruturado pra começar a cair. Tá. A gente tava na última etapa da última etapa Tava da última numa fé etapa. absurda, então. Não, eu tava convicto. Cara, caiu 4 dias seguidos. Nossa, cara, credo. Não, você é louco, fiz uma depressão Não, do cacete. eu ia dar sem ser porrada da depois. vida. Não, e assim... Deus me tirou a operação da mão. Mas esse aí tu entra no... Ia ser outro Gustavo, cara. A história do Gustavo ia ser outra. Que doideira. Com certeza a minha história ia ser outra. Nossa. Eu não teria, putz, cara, a metade da consciência, com certeza não teria a metade da consciência e da evolução que isso me trouxe se não tivesse eu passado por imagino, isso. eu tenho certeza. É. Porque assim, Vasco, cara, eu passei 4 dias que eu não queria sair da cama. Cara, mal. Lembro que eu terminou essa operação, eu atravessei a rua, fui numa padaria na frente, peguei um misto quente, né? Falar na linguagem conhecida pelo Brasil inteiro, né? Um misto quente ali, aí comi, falei com um amigo meu assim, falei, cara, ferrou, cara. Tudo que tava planejando, tudo tranquilo. Deu tudo errado. Tudo errado. E ele, cara, o que tu vai fazer? Cara, não sei. Meu aluguel custa X, meu custo de vida por mês era em torno de 4.500. Aluguel, carro, comida e tudo mais, Não, dava não tinha mais nada, 4.500. era simples. Eu tenho 5 mil reais na conta, cara. Cara, eu dormi, cara. Eu fiquei assim, meio que domingo de manhã, não saí de casa. Domingo de manhã eu acordo, cara. Eu dormi de janela aberta, assim, me lembro direitinho, cara. Acordo. E aí vem uma sensação assim do tipo assim, poxa, cara, se tu não tivesse nada, o que tu gostaria de ter? E eu respondi 5 mil reais. Cara, aquilo me deu uma energia assim, mas por que 5 mil reais? Aí eu assim, cara, porque eu nunca vou errar 5 entradas seguidas. Eu posso tomar stop de R$1.000. Não vou errar 5 entradas seguidas. E aquilo ficou assim, tipo... Fiquei assim, beleza, então tem que ser mais... A minha entrada, e sempre usando o Enos de Elliott, né? Sim. Tem que ser... Cara, gazela manca. Que o que todo mundo deveria fazer. Sim. Né? Pegar Pô, a gazela manca. A gazela manca. O que é gazela manca? Pô, o leão, quando vai caçar... A leoa, quando vai caçar, ela não caça a líder das gazelas. Ela caça a mais fraca. Né? Se tem a gazela manca, tem que pegar a gazela manca. Porque, cara, o objetivo final é se alimentar. O objetivo não é fazer sucesso. Sim. Não é se exibir. Não é ser o Master, Blaster, Ultra. Cara, é o que tu quer. E aí, cara, eu me lembro que me ligaram, porque quando eu saí da XP, cara, as histórias todas elas se conectam, é surreal. Quando eu saí da XP, uma semana depois, um amigo meu que a gente conversava, operava e tudo mais, ele me convidou para um grupo de meditação. Quando eu tô indo pegar o grupo, entrar no ônibus do grupo de meditação que era em Florianópolis, quem é que tá na porta do ônibus? A Gabi. A sua esposa. É. O cara quebrou pra casar. Nossa mas senhora. eu não tinha quebrado ainda, não tinha quebrado. Isso foi quando eu saí da XP. Foi antes. Tá. Aí, mas a gente não tava junto ainda, a gente ficou junto 1 ano depois. Tá. Aí, cara, eu me lembro que teve isso, e aí me ligaram porque o pessoal queria ir pra Machu Picchu. Aí me convidaram pra ir pra Machu Picchu e falei, cara, quanto é que custa? Na época custava tudo, o pacote inteiro, 7 mil reais. Eu, cara, mas não tem 7 mil reais, cara. Tenho 5! Não tinha feito operação. Não tenho 7 mil reais. Cara, eu me lembro que me ligaram de manhã, cara, de tarde, apareceu a gazela manca. Fiz 13 mil reais na operação. Tô louco. Fiz 13 mil reais na Fez operação. 13 pau na gazela manca. 13 mil, claro, operava 10 contratos de índice cheio. Sim. Né? Aí você foi pra Machu Picchu. Calma. Aí, cara, eu me sentei e falei o seguinte, olha só, gazela manca, qual é a teoria da gazela manca, né? Pô, menos é mais, tem que ser só nas certeiras, né? Então, beleza, eu gasto aqui 4 mil reais por mês, tirei 4 mil, não, tirei 8 mil. Falei, cara, se tiver 2 meses que eu não tenho que operar, eu não preciso operar. Tá resolvido. E eu não erro mais do que 5 operações. Eu não precisava falar com ninguém, não falava com o pai, não falava com a mãe, não falava com ninguém, sabia o que estava acontecendo comigo. Cara, 2 meses eu não preciso fazer nada. Tá aqui, tá resolvido. E aí, eu falei pros caras que eu ia pra Machu Picchu. Aí naquela semana eu fiz mais outra operação, ganhei mais 4. Aí foi.
né? Ainda muito alavancado. Eu sei que chegou um momento que eu separei 6 meses e falei, cara, você não precisa fazer nada nos 6 meses, você não precisa fazer operação, eu não vou fazer operação. Fui pra Machu Picchu. Aí me ligam uns amigos meus depois, cara, quando a gente tava indo pra Machu Picchu, cara, vai ter um evento do Anthony Robbins, Wealth Mastery em Londres, vamos! O mesmo que tinha me levado. Eu falei assim, vamos. Mas não tenho dinheiro ainda. Cara, aí foi, mas sempre sozinho. E eu ficava todos os dias sozinho. Todos os dias em casa, sozinho. Cara, quem faz isso com 25, 26 anos? Tá louco. Na deprê. Cara, era uma mescla de deprê com não deprê. Aí, cara, chegou metade do ano, já tava cansado, né? A gente já tinha ido pro treinamento do Anthony Robbins, longa história, pô, sensacional, papo pra gente poder conversar depois muito sobre isso também. Tô cansado, cara, e eu tô olhando pro mercado e falo, meu, vai acontecer um rally de alta de novo. O mercado tinha dado a porrada, tinha melhorado, né? Primeiro semestre, tava lateralizado muito tempo. Cara, eu acho que tem tudo pra ser uma onda 3 aqui pra cima. Não aguento mais, cara, ficar alavancado desse jeito. Compra tudo, deixa aqui um mês aqui sempre pra fora, compra tudo de ações, comprei tudo de MMX e deixa isso aqui subir. Terminou o ano, tava com 150 na conta. Nossa. Tinha vivido o ano todo, pago todas as contas. Era famoso, graças a Deus, né? Nossa, cara, eu imagino só o alívio, 0 a 0, né? Meu Deus. Então, assim, pô, ficou as histórias assim legais. Aí, a galera que foi comigo pra Londres, pra esse curso do Anthony Robbins, era muito rica. Dono de uma factory lá em Porto Alegre. Ah. E aí, obviamente, a gente tava lá, todo mundo, né? Pô, vamos montar um escritório pra operar. Beleza, vamos montar um escritório pra operar. E aí, vamos montar um escritório pra operar, a gente montou em Porto Alegre, né? Pra gente ficar ali operando. Pô, pegou uma casa lá e ficava operando. E aí, eu e a Gabi, a gente morava em Porto Alegre, a Gabriela levou 2 labradoras junto. As labradoras não podiam ficar no prédio, então a gente tinha que fugir com elas durante o dia pra poder brincar. Aí tinha uma praça na frente do escritório, e aí ela ficava lá brincando com as cachorras lá na pracinha, jogando bolinha, e vai cansar aquelas labradoras. Cara, eu me lembro que os bichos saíam desesperados de dentro do apartamento. Quando chegava na segunda esquina, de tanto elas puxarem, não tinha peiteira, né? Não era muito moda peiteira, as cachorras desmaiavam, caíam dura no chão sem ar. Que saía puxando. Puxando, querendo brincar, e desmaiavam, ficavam lá de pata pra cima. Acorda, Kila, acorda, Chaska, o nome delas, né? Chaska. Chaska e Kila. Lua e Sol em Quechua, né? Que aí Sério? é a língua lá dos peruanos lá. Chaska é Sol? Chaska é estrela e Kila é lua. Ah, é lua. Eu falei Sol, né? Você falou Sol, Sol é Inti. Sol é Inti. E aí, cai a bolinha nos pés de um uruguaio, cara. Raul Valim. Lembro até hoje. Aí o cara puxa assunto, um tiozão, conversa com a Gabriela e pergunta, pô, o que ela tava fazendo ali e tal. Ela falou que tava me esperando, que eu ficava operando na bolsa. Ele falou, pô, na bolsa? Pô, posso conhecer ele? Queria me conhecer. Chegou lá no escritório no outro dia com 2 livros embaixo do braço dos harmônicos lá do Scott Carney. O cara era amigo do Scott Carney, cara. Aí faz Skype com o Scott Carney vai para Porto Alegre. Aí eu começo a ler aqueles livros dos Harmonic Trades com a minha cabeça de ondas de Elliott, com a experiência de operação. Eu falo, cara, fez sentido só um pouquinho, absurdo. cara. Claro que faz sentido. Não do jeito como ele usa. Sim. Porque quando tu olha para os harmônicos, né, você tá sempre olhando movimentos que parecem... Ele diz que são animais, né? O que são os harmônicos, primeiro? Cara, são combinações de Fibonacci para conseguir identificar ponto onde termina um determinado padrão. Como é que chama essa ferramenta lá no Profit? Qual que é o nome desse negócio? Eu acho que eles têm lá... Tá com o nome de padrão harmônico, não é? Padrão harmônico. Tá. Acho que é padrão harmônico. Pra quem nunca viu, clica aí. Clica aí nessa ferramenta aí, padrão harmônico. Clica aí que você vai ver como é que é essa ferramenta. E aí tem algumas configurações, né? Então ele deu um nome lá de BET, de CRAB, de o padrão Gartley. Aí eu fui estudar, cara, que na verdade isso aqui começou a ser criado não pelo Scott. O Scott, na verdade, ele percebeu uma segunda derivada de Fibo. Que a primeira derivada, se tu pega 61.8 vezes 61.8, tu vai... Se tu faz raiz quadrada de 61.8, tu vai pra 78.6. A segunda derivada é 88.6. Cara, e é um número assim, por exemplo, quando o mercado ele volta, né? Ele volta para se aproximar, por exemplo, de topos ou fundo. Cara, é um ponto de inflexão brutal. Só que ele sempre olhou para isso como fechamento de padrões, né? Aí a Gabriela inventou uma viagem pra Índia, cara. A gente ficou 2 meses, 1 mês na Índia, 1 mês na Europa, e aí eu conversando com o Scott, a gente passava o dia todo meditando, no meio das vacas e tudo mais, eu falei pro Scott, cara, tá tudo errado. Aí ele ficou bravo comigo, né? Eu falei assim, cara, tá tudo errado. A gente nunca mais te falou.
E ele, por quê? Assim, toda vez que a gente fala de padrão, a gente enfraquece a nossa mente. A gente enfraquece a nossa capacidade de gerar resultado. E se tu for olhar, esses padrões, dificilmente eles encaixam no padrão, como é o padrão. Você tem que pensar em estrutura. É que nem, por exemplo, eu imagino, eu posso afirmar que a gente deve ter a mesma quantidade de ossos no corpo. Provável. Tá? Só que, poxa, eu tenho 1,80 m, quanto tu mede? 1,95. Então, não tem um padrão. Tem 1,71 m, velho, 72. Então, não tem um padrão. Aumentei uns 2 centímetros aí mesmo. Tem uma estrutura, mas não tem um padrão. Tá. Temos 2 olhos. É uma estrutura, mas não é um padrão. Né? Então, as coisas elas são parecidas. Só que para gerar resultado, se a gente for pensar em padrão é isso aqui, cara. Se eu pegar o teu iPhone e botar meu iPhone, se for o mesmo modelo, a mesma coisa, cara, ele é padrão. Ele é padrão. Sim. Só que a nossa mente está acostumada a ver padrões em tudo que é feito pelo homem. Porque o homem tem muito disso, né? O ser humano tem muito disso. Né? As coisas elas são padronizadas. Mas me viu um negócio na cabeça aqui. E não é cabelo? Não é cabelo, e o cabelo não veio, eu tive que colocar. Padrão harmônico, você usa ele pra uma espécie de projeção de alvo. Não uso. Aí eu vou terminar a explicação aqui. Mas é pra projeção de alvo. Só que como eles usam é de inflexão. Quando termina o padrão, tu tem um ponto de inflexão. Só que tu volta pra estaca zero. Inflexão pra ir pra onde? Então, é só te perguntar, ponto de inflexão. Mas normalmente ponto de inflexão é pra cima, né? Não, tudo bem, pode Digo, ser... Não, pode ser um retorno de onde ele veio. Um padrão que pode fechar... Por exemplo, um padrão que fecha o último ponto na alta é pra poder começar uma queda. Um padrão que fecha num ponto na baixa é pra começar a alta. Entendeu? Então pode ter uma estrutura de alta e pode ter uma estrutura de baixa. Porque assim, se eu não for muito louco, o inflexão é pra voltar do ponto de onde ele veio, né? Não é? Não sei. Aí eu não sei. Aí eu não tive essa aula. Tipo assim... Não sei nem te opinar. Porque normalmente quando a gente fala, a gente tá num ponto de inflexão. Inflexão acho que é de mudança de frequência, né? Você tava em alta e pra baixo, na minha interpretação, tá? Porque também eu parei de estudar teoria de mercado, tá? Eu nunca mais li teoria de mercado e vai entender por quê. E aí eu falei pra ele assim, cara, a gente tem que mudar um pouco a cabeça, né? Porque quando a gente vai tomar decisão, a gente tem que dar espaço pra incerteza. E tem que dar espaço pra incerteza, tanto na parte de projeção de quanto eu quero ganhar, como projeção também do mercado. Eu tenho que ter níveis que o mercado possa chegar. Eu tenho que deixar um espaço para a aleatoriedade estar presente e eu tenho que estar confortável com isso. Porque se eu não estou confortável com isso, tem um problema. E aí comecei a sempre... tu usa lá, né? As configurações ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e aí ponto D. Eu falei assim, cara, a gente tem que operar a perna CD. CD. É X, A, B, C, D. O padrão. Por que tem que operar CD? Põe na tela aqui, ó, pro pessoal entender, inclusive. X, A, B, C, D. Pega aí o padrão harmônico que nós vamos colocar aqui pra vocês verem mais ou menos. Aí você brinca no Profit, inclusive. Você clica aí na sua ferramenta, que seja, sua plataforma aí. E aí, por quê? Porque tu começa a ter uma certa estrutura que te mostra pra onde o preço tende a chegar. Tende a chegar. Não é pra onde o preço vai. Tende a chegar. E aí você vai navegar esse movimento pra poder chegar lá. Então tu tem uma amplitude de preço. Com essa amplitude de preço, tu consegue projetar também, se tu estiver certo, quanto você vai fazer de capital. Sim, tu começa a tangibilizar coisas. Perfeito. Tu começa a tangibilizar quanto tu vai fazer de capital, tu consegue tangibilizar quanto você vai fazer de capital num determinado tempo. Então tu começa a construir e a estruturar o teu futuro. Isso muda toda a regra interna, né? O processo interno do investidor. Mas você consegue medir o tempo também? O tempo médio? Estipula mais ou menos ali, tu consegue ver, porque baseado no que já passou. Tá, por Elliott também daria pra fazer isso, né? Considerando que tem o tempo. Só que qual é o problema do Elliott? É muito subjetivo. Pra caramba. E quando tu erra uma leitura, ele não tem tem vários margem padrões de manobra. Tem várias coisas objetivas, mas sobra um espaço ali pra subjetividade. Então tu não tem espaço pra manobra. E o fato de tu não dar espaço pra manobra te faz, quando tu cai, tu tem que redesenhar tudo de novo. E tem que ficar perfeito, redondinho, né? Isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, isso aqui tá faltando, é muita regra para um ambiente que tu precisa ter um pouco menos, tu precisa ter menos regras. Porque o processo no final para executar tem que ser muito simples. E aí comecei a perceber o seguinte, cara, as coisas, elas, todo movimento de alta, ele é um potencial movimento de baixo. Ele cria, toda vez que o mercado vai subindo mais um degrau, ele vai aumentando o potencial para ele voltar. Sim.
Vai aumentando a probabilidade dele corrigir, por exemplo. Só que toda a cabeça das pessoas, conforme o movimento vai subindo, elas se sentem mais confortáveis em comprar. É meio maluco. Então, quando tu começa a medir, né, e tu ter níveis onde o mercado possa chegar, tu fala, puxa, aqui tá terminando um ciclo, né? Tá terminando um ciclo onde começou com uma baixa, teve um ponto de alta, teve outra baixa, teve um movimento de alta. Então, pô, nesses níveis aqui, eu tenho aqui uma chance maior de estar terminando um ciclo. Logo, como é que tu começa a interpretar os momentos do mercado e o que tu espera do mercado começa a mudar. Certo. E aí tu precisa de sinais. Quais são os sinais? Tu começa a perceber assim, cara, eu sou comprador ou sou vendedor? Eu compro ou vendo aqui? Pô, mas se eu comprar, até onde o mercado pode ir? Se eu comprar e o mercado não for ao meu favor, para onde o mercado tende a ir? Tu começa a enxergar os dois lados. E tu tem que fazer uma escolha. O que tu vai tomar de risco? E aí tu pode ter um gatilho operacional, tu pode ter o que tu for para poder traçar os níveis que tu compra, tu está comprado ou tu está zerado. E o ponto mais importante dentro dessas estruturas, M's e W's, e aí que eu construí a geometria comportamental, é o ponto intermediário, que é o ponto B. É o ponto B. O ponto B é o que define as projeções para onde o preço tende a ir. O A é o ponto inicial. O X é o ponto inicial. O X é o ponto inicial e o A. O A é o... Vamos lá. Na verdade, os pontos X, eu teria que riscar, né? Para o pessoal poder ver. Quer assim, risca, grava sua tela, risca aí e passa pra gente. Mas o que tu tem que imaginar? Gravar a tela, riscar. Muita coisa pra minha cabeça, cara. Consegue gravar a tela aí? Oi, deve conseguir aqui. Mas vamos junto aqui, ó. Deixa eu mostrar Apple, aqui. Paranauê aí? É fácil, é só meter o REC lá. Ó, 3, 2, 1. Assusta. Aqui, ó. Toda vez que quando a gente pega um movimento do mercado, né? Tu vai... Pô, por que você criou um L? Tem que marcar a caneta aí, senão ele apaga. Tá. Toda vez que tu pensa no mercado, tu tem os movimentos passados que já aconteceram. Sim. Né? Tu tem os movimentos passados. Quando tu tem uma estrutura fechada, tu tem um ciclo fechado, tu já tem a certeza aqui do que aconteceu. Como tu tem o ponto intermediário, que é o ponto B, o X tá aqui. Aqui tá o B. Tá. Aqui tá o C. O ponto intermediário é o quando tu tem a mudança da frequência da perna XA, que na verdade a perna XA é uma perna CD de uma estrutura passada. Tá. A XA, ela é uma perna CD da estrutura passada. O padrão então ela já harmônico existiu. ele é contínuo, então. Não. Isso aqui é geometria comportamental, não. Ah, não, é? Claro. Isso aqui foi o que eu fui redesenhando para poder criando. operar, claro. Cara, eu fiquei 10 anos Entendi. só operando, sozinho, Tá. no meio do nada. A história é longa aqui. É tempo pra viajar pra cacete. Não, só viajei, só viajei. Só viajei. Isso aqui eu escrevi na Índia, cara. Eu e a Gabriela. Que Em doideira. 2011. Então, não, porque 2011, assim, eu ninguém não conhece. entendo quase nada de Quase padrão harmônico. ninguém conhece. Aí, tipo, quando tu desenhou isso, é uma perna passada C e D e tal, eu falei, mas então esse negócio ele é contínuo. Não, Tipo o Elliot, né? Porque Elliot, em tese... Elliot é contínuo. Aqui não é contínuo. Porque se aqui fosse contínuo, depois do X, depois do C, tem o D, aqui seria X. Entendi. Não. O que era XA, o que era CD anteriormente, vira XA. E o B... Porque na verdade é a mudança de frequência, Vasco. Porque toda força, todo mundo, toda vez que tu tá comprado no mercado, tu tem uma força potencial de venda. Sim, claro. Exato. E aí essa mudança de polaridade é quando essa força toda que estava comprada no mercado começa a mudar de polaridade, começa a fazer os excessos para baixo. Tá. Tipo CSN. Aham. CSN tá no excesso que não tem condição. É, vou ver tá depois, vou analisar depois. Que é isso? Tá Então, viajando já. Quando o mercado... Quando chega nos limites, nos objetivos, o que tu faz? Tu sai fora do mercado. O que tu vai esperar? Tu vai esperar um movimento que seja uma perna AB. Porque o movimento do ponto B, o quanto esse movimento aqui ele retorna da perna XA, ele já te dá as potenciais estruturas para o ponto D. Mesmo que o mercado não tenha ainda feito o ponto C. Mas o ponto C poderia romper o topo aí do A, por exemplo. Poderia. Mas tu já tem aqui as projeções do ponto D. Ah, por isso que o padrão harmônico liga o B e o D já, quando você traça o outro, assim? Eu não sei. Eu não vejo essas ferramentas, cara. É? Não. Porque na verdade... Eu tô especulando. Na verdade, aqui, né? eu não uso. Eu construí esse pensamento, porque na geometria eu construí naturezas de estruturas. Tá. Quais são as naturezas de estruturas? Primeira, estrutura de expansão. Ela tem um porquê. Ela muda a percepção do participante em relação a o mercado é para cima ou para baixo. Ela muda a percepção do participante.
ela expande. Porque tu vinha num movimento de baixa, tu tá aqui no movimento de baixa. Cara, quando tu tá aqui no ponto C, a galera tem o máximo de certeza de que o mercado é pra baixo. O pessoal tá olhando aqui, ó, cara, isso aqui, ó, recuperou, vamos embora pra baixo, vamos continuar. Tu tem o máximo de certeza de que o mercado vai continuar pra baixo. Aí o mercado não vai pra baixo. Ele inverte a polaridade, ele inverte e começa a subir. Cara, no meio do caminho, tá todo mundo ainda acreditando que é pra baixo, tá todo mundo com medo. De repente, quando tu começa a chegar nos níveis do ponto D, a galera fala, não, o mercado é pra cima. Tu pode ver, cara, muda a agência de notícia. Começa a estopeira também no caralho. A estopeira é no meio do caminho aqui. Sim, sim. Tá? Mas quando começa a chegar lá em cima, o pessoal é obrigado a ter que mudar de opinião. O pessoal é obrigado. Cara, é engraçado. Normalmente eles mudam nos topos ou no fundo. Exato. É igual recomendação. Ah, fulano, não sei o quê. Exato. Recomendação de compra pra Petrobras. Caralho, essa porra subiu 50% já. Exato. Exato. Então a gente tem a primeira estrutura de expansão. Depois a gente tem estruturas de correção, que acontecem ponto D, né, mais dentro da estrutura, o tamanho do ponto B é menor, é mais baixo, então o mercado não tem força, então ele corrige e continua a tendência. Temos estruturas de final de ciclo, que acontecem tipo Covid. S&P 500 lá na máxima faz novas máximas, só que não consegue expandir, não consegue chegar num nível de expansão, e aí volta e volta muito forte, é final de ciclo. Tem estruturas laterais, e é isso. Mas aí você casou isso aí com o Elliott? Não, na verdade eu fui abandonando o Elliott e só operei a minha vida toda. Entendi. De trader independente e geometria comportamental. Pergunta, funciona então essa porra mesmo? Cara, a minha vida foi isso. Então, se a gente, assim, você vai liberar um curso pra nós? Pra galera do podcast aqui? Cara, eu na verdade, tá? Eu gravei, quando eu montei a Trade Insights, quando eu comecei a operação da Trade Insights, eu falei, cara, eu vou gravar isso aqui. E vou deixar pra galera aprender, quem quiser, gratuitamente. Boa. Né? Cara, o mercado todo me deu isso aqui. O mercado me deu isso aqui. A minha história, meus 20 anos de mercado, 21 agora, né? Me deu isso aqui. Isso aqui foi muito tempo pensando. Tanto que eu posso, assim, isso aqui é um dos pilares da geometria, tá? Que é a parte matemática. Tem mais 2 pilares. Não sei se vocês querem falar aqui no podcast ou não. O que, basicamente? Quais são os 2 Mas pilares? enfim, vou terminar aqui do curso, né? Sim. Então tá de graça. Então São, acho que 20 e tantas aulas nós que tá vamos gravadas. disponibilizar então o link lá dos traders podcast da Trade Insights. Se o cara entrar, fizer o cadastro, tem acesso ao curso. Tem acesso ao então curso. Tá, nós vamos deixar esse link na bio aqui e vamos divulgar no Instagram também. Até peço desculpas, né, pra quem for assistir o curso, porque na verdade a minha cara não tá muito boa no curso. Eu tô gravando o curso, não foi um curso que foi estruturado. Sim. Foi assim, liga a câmera, vou falar. Então é quase como se fossem uns manuscritos mesmo, entendeu? Então eu pego a tela, vou rabiscando. Foi engraçado quando o Bitcoin tava na alta ainda, e eu mostrei que vinha pra $20 mil, o Bitcoin tá no exemplo lá do curso. Boa. E aí, pô, depois então, o pessoal vai ver que eu gravei quando eu comecei a Trade Insights. Falei pra Gabriela assim, poxa, eu tenho que deixar isso aqui pro mundo, né? Não faz sentido. Ela me cobra muito disso, porque ela diz que isso aqui foi uma mensagem que eu recebi, como se fossem insights que eu recebia, e que eu tinha que deixar isso para as pessoas. Retribuir de alguma forma. E então tá lá, né? Pra quem quiser. Mas eu acredito em 3 pilares. O primeiro pilar é a questão de mercado, que tá a questão de oportunidades que o mercado te mostra. Certo. E aqui a gente tem que ser muito justo. Eu não acredito que tu consiga pegar tudo. A gente sempre tem que deixar uma margem. Então, por exemplo, eu sou um cara que só busca compra. E toda vez que eu não acerto a compra num determinado ponto, o mercado tá indo para um outro nível, então quem estudar vai entender que se nesse nível eu tenho 3 possibilidades, nesse nível eu tenho só 2. Se aqui eu tenho 33% de chance, aqui eu tenho 50% de chance de estar certo. Só que, cara, se nesse nível não volta, no próximo nível, que é mais embaixo, e geralmente as pessoas ficam mais convictas de que é queda, sim, e aumenta o medo, eu tenho mais certeza de que eu tô certo. Cara, é contra-intuitivo pra cacete isso. Claro que é, cara. Claro que é. É contra-intuitivo absurdo. Tu já viu que a gente fez a mínima no Covid sem um caso de morte de Covid? A mínima foi? Foi, claro. A mínima do caso de morte no Brasil, você fala? Sim, a gente fez a mínima no Ibovespa. 64, né? 64, não foi? 64 mil pontos. 62. A gente fez a mínima. Eu nunca reparei isso não, que não tinha tido nenhuma morte. Não, é que eu faço. É que eu reparo. É que eu reparo. A gente, em 3 semanas, a gente fez a mínima. E nós não tivemos nenhuma confirmação de morte. Não. E ela sai de 60 e volta ao mercado pra
Nossa, 90. explodiu, não. Sobre depois 50%. bala. Não. O primeiro movimento é 50%. Sim, Numa velocidade mais rápida. sim. Que é coisa pra caramba, tá louco. 50%, cara, tu vai pegar aí o quanto os fundos rendem em média no ano. Me diz qual que rende 50%. Ah, Então, não. quando tu quer ler oportunidade, tu quer ler janela de oportunidade, tu tem que ter esses olhares observativos. Mas Porque, na verdade, todo mundo assim, ó, todo mundo com medo. Eu me lembro que teve uma palestra. essa questão que você fala de oportunidade, então tem muito mais a ver com o ambiente externo, fora do gráfico. As coisas se conversam, né? Tu Conversam, mas... tem que entender um pouco de gráfico, enfim. O gráfico sim vai te dar níveis, Sim. mas tu tem que ter uma história pra contar. Uma percepção externa, vamos Tu tem assim que ter uma dizer. história pra contar. Tá. O gráfico pro gráfico ele é frio. Né? Ele não é humano, ele não tá humano aquilo ali. Porque Sim. o mercado, ele, de certa forma, ele é errado. Ele tá sempre certo, mas também ele tá sempre errado. Ele tá sempre certo porque aquele é o preço que existe. Cara, se tu quer tomar uma decisão, E é não aquilo tem que tu como. tem. Sim, Mas ele tá errado e ele se mostra errado porque ele não se mantém naquele preço. sim. Se ele não se mantém naquele preço é porque ele também estava errado naquele preço. Então ele é paradoxal. Por isso que todo momento que tem uma cotação, num negócio, tu tem um comprador e um vendedor. No mesmo preço, na mesma quantidade. Então ele é paradoxal. Porque, pô, se tu tem um comprador e um vendedor no mesmo preço e na mesma quantidade, cara, não tem como dizer que só existe uma verdade absoluta. Sim, tem alguém acreditando que vai cair. Que um porque é você vai burro e o outro subir. é inteligente. Sim. Então tu tem que olhar toda essa história que o mercado tá tendo pra poder também... Tu tem que te alimentar, porque a tua mente tem os Irmão, seus você espaços um vazios. negócio, na moral, que você fumava quando você fazia esse negócio aí? Não, cara, mas a gente meditava muito, cara. Nossa senhora, cara, porque eu vou te falar, hein? Eu te falei que ia ser um papo diferente. Eu te falei que Como não ia ser a mesma coisa que tu tem no livro. Cara tem que estar num nível assim. Mas eu não sou. Mas não uso drogas, cara. Não Não usei. tem problema, não. Se quiser falar, não tem problema, Não. Mas não. Sou meio caretão mesmo. Meditava e fazia essa porra aí. Cara, se eu te mostrar eu sentava, pegava um caderno e, cara, e vai escrever. E vai escrever. E desenhava, ia pro mercado, olhava. Cara, aqui tem correlação. Isso aqui funciona, isso aqui assim. Pô, a frequência do mercado, ponto B, cara. Tudo. E assim, derivadas de FIBO. Porque pra mim, na minha opinião, Sim. FIBO é igual a harmonia. Perfeito, concordo. Tá? Harmonia chama atenção. Perfeito. Harmonia traz equilíbrio. Harmonia traz tranquilidade. Harmonia impacta na tua percepção. Cara, pensa numa estrutura de expansão. O mercado explodiu pra cima, todo mundo tava com a cabeça de baixo. O mercado explode pra cima. Ele chega num outro nível que tem harmonia, ele chama a atenção de todo mundo. E todo mundo fala, cara, isso aqui é alta. As pessoas não perguntam se vai continuar subindo, que na verdade a pergunta que tu deveria fazer é se ia continuar subindo. Mas não, tu fala, isso aqui é alta. Por que eu tô vendendo? Zero isso aí. Cara, é isso que acontece no mercado, cara. As pessoas são níveis que as pessoas se convencem de algo. Só que tu tem que começar a interpretar, cara, dentro desse convencimento de algo, como eu me coloco dentro disso? Como estão os meus quereres? E aí vem outros dois pontos aqui. Porque uma coisa é oportunidade, a outra coisa que tu tem que olhar é a questão de capacidade. Tua capacidade. Capacidade, você fala capacidade financeira ou capacidade Também. intelectual? Capacidade de tempo, capacidade de conhecimento, capacidade de experiência. E capacidade financeira. Capacidade de tempo, cara, se tu não tem tempo disponível pra fazer isso aqui, tu vai estar sempre limitado Viajando, e com um problema. Sim. E aí depois tu diz que tu tem TDAH, né? Mas tu tem um problema porque, na verdade, cara, tu não tinha tempo pra fazer aquilo, não é que tu tem TDAH, Sim. é que tu não tem tempo pra fazer aquilo, tu não tem tempo pra dar atenção pra aquilo. Capacidade financeira, obviamente, porque tu não pode dar um passo maior do que tu pode dar hoje, mas não quer dizer que tu não tenha que focar em estar grande num determinado período do tempo. Tu tem que ter uma meta, né, bem clara. Tem a questão da capacidade de conhecimento e experiência, que são coisas diferentes. Conhecimento é conhecimento técnico mesmo. Tu tem que ter uma metodologia que tu acredite. Porque não adianta imagina se eu tivesse construído a geometria e ficasse sempre procurando alguma outra coisa. Não, cara, eu nunca mais procurei nada. Doideira, é. Porque, na verdade, eu estou satisfeito com o que eu tenho de informação. Porque, cara, tu não tem que fechar todas as pontas. Porque é impossível fechar todas as pontas. O cara que fica procurando fechar todas as pontas, ele tá com medo. Sim. Porque pra não perder isso aqui, pra não tomar isso aqui, eu vou reduzir no meio do caminho. No final das contas, o cara não consegue fazer nada, né? Ele não consegue fazer nada. Tudo fica conflitante. Tudo fica conflitante.
Então tu tem que ter um conhecimento que tu acredite de fato. Então, por exemplo, todo mundo que tá nos assistindo, cara, tu acredita no processo que tu toma de decisão? Mas tem que ser verdadeiro. Sim. Provavelmente não acredita. Por isso que ainda não conseguiu performar. Aí o pessoal pergunta, quando é que tu faz a história da virada de chave? Cara, virada de chave é tu acreditar no teu processo. Não existe virada de chave porque ganha mais dinheiro ou menos dinheiro. Não, cara, o cara pode ter ganho uma bolada, mas ter feito, por sorte ou por... Ainda tem medo em seguir. Então tu tem que ter confiança num processo. E a experiência. Porque a experiência, ela tem uma capacidade. Não sei se já ouviu todos nós temos uma zona de conforto, né? Então a gente tem uma zona de conforto. Tô escrevendo de cabeça para baixo aqui. Pessoa que vai ver depois. Tá, mas todo mundo tem uma zona de conforto, né? Onde a gente está confortável. Só que essa zona de conforto não faz a gente evoluir. Isso é claro, né? Sim. Tá. Todo mundo tem uma zona de desafio. Já ouviu falar disso? Zona de desafio, não, nunca ouvi falar. A zona de desafio é onde você consegue te desafiar com os teus limites e expandir e expandir. Fora da zona de conforto. Claro. Porque além da zona de desafio, tem o quê? A zona de pânico. Mas então, você tá, esse conjunto que você tá fazendo aí, então, você tá falando que a zona de pânico e a zona de conforto tá dentro da zona de desafio, que tá dentro da zona de pânico. Tá dentro da zona de pânico. Então, por exemplo, a tua zona de conforto aqui, conforto, desafio e pânico. Opa. Quando você sai da sua zona de conforto e vai para sua zona de desafio, você tem uma experiência. Abriu posição. Você está se experimentando. Se você abre com uma mão maior, você tá pulando para cá. Você não vai ter uma experiência, você vai ter um pânico, você quer que acabe. Você está desesperado para que acabe. Você não consegue permitir com que o processo seja legal. Tá. Então você não vai absorver nada. Ele acaba sendo mais traumatizante. Você tá louco para voltar para a zona de conforto. E aí depois que tu volta para a zona de conforto, tu vai negociar com uma mão menor, que não te tire da zona de conforto, porque você só conhece a zona de conforto e pânico. Quando você trabalha na zona de desafio, quando termina essa experiência consciente, por isso da consciência é tão importante. Isso é top, hein? Isso aí, interessante isso aí, hein? Quando você... Isso é massa, hein? Quando você entra na zona de desafio e tem uma experiência consciente, você adquire aquela experiência para ti. Então sua zona de conforto, ela expande. E aí, quando você expande a zona de conforto, você expande a zona de desafio. Então você pode dar um passo mais além. A gente pode chegar num ponto que a zona de desafio sai da zona do pânico? Ou o pânico sempre vai estar em volta? O pânico sempre vai estar em volta. Ele sempre vai crescer junto. A diferença é que cada vez você vai ser maior. Entendi. Só que cada vez que você é maior, cara, os pontos de... O ponto de desafio, ele também é maior. Entendi. Pensa em duas bolinhas. Pensa em duas áreas. Pega aí, ó. Serve duas igual? Não, essas duas aqui. Então vai. Quando você é desse tamanho, a área que você tem em torno, ela, se eu fosse abrir aqui e espichar, ela seria desse tamanho, né? Certo. Agora, quando você expande, essa área é muito maior. Então, cada vez que você evolui, você tem mais ponto de contatos com coisas que você não conhece. Você pode fazer mais coisas que você não conhece. Perfeito. Você evolui mais, né? Vamos assim dizer. Você tem mais capacidade. Para isso, você tem mais capacidade, você tem que ter mais consciência para poder, de fato, não implodir, não voltar. Porque mais coisas também dependem de ti. Você é maior. Quando você é um bebê, cara, você é pequeno, você não tem... Esse tem muito top esse negócio aí, cara. Você tem que virar um corte, inclusive. Esse aí vai ser um corte isso aí. Esse é muito doido, é sério mesmo. Tipo, faz todo sentido essa parada. Tá na zona de conforto. Aí você fala, vou sair e vou pra zona de Qual o tamanho da tua zona de desafio? Tu te conhece? De desafio, de experiência, né? Eu fui pro pânico. Eu, por exemplo, um exemplo muito clássico aí, que se encaixa perfeitamente nisso que eu falo muito sobre isso, é tipo o tamanho da sua mão. É isso aqui. Exatamente. Tangibiliza. Meu irmão, eu só descobri o tamanho da minha mão, que não é nem tão confortável, mas que também me leva ali pro desafio, mas não me leva pro pânico. Depois eu fui pro pânico N vezes. Claro. N vezes. Sai do conforto, vai falar, vou aqui pro desafio, tudo ok. Final das contas, fala, meu Deus do céu, tá louco, velho. Isso aqui é uma sofrência. Volta. Volta de novo, volta de novo. Volta pro conforto de novo, volta de novo pro pânico. Sai do conforto, vai pro pânico. Sai do conforto, vai pro pânico. Até que você consegue equilibrar, falar, acho que agora eu tô, não tô no conforto, mas agora tá fazendo sentido. Entendeu? Claro. Tipo, agora eu sinto que eu estou desenvolvendo e ao mesmo tempo
né, ao mesmo tempo, não tô na zona de conforto. Ou seja, eu estou em crescimento. Mas naquele crescimento saudável, né? Não é aquele crescimento que, tipo, meu Deus, todo dia é uma celeuma, né? É uma sofrência, né? Quando a gente começou o papo que tu perguntou, que eu te perguntei, Legal mas essa por que objetivos tão altos? Legal essa parada aí. Por que objetivos tão altos? Porque, na verdade, é aqui, cara, o jogo é tu... Por isso que vem o autoconhecimento. O autoconhecimento é pra tu conseguir identificar qual é a tua zona de desafio de verdade. Porque tu não... Esse negócio de vou brincar, vou experimentar, tu não sai da zona de conforto. Sim. E não aprendeu qual é o teu limite. Porque isso aqui tu vai ter que sentir. Tu vai tateando. Não tem uma regra de bolo. É sentir mesmo. É sentir, tateando. Lembra que, por exemplo, o cara lá atrás, né, pô, dos 5 mil reais, as paradas todas. Cara, pra mim foi muito intenso a vida de mercado financeiro. Foi muito intenso. Você vivia flertando no pânico, né? Você flertava com ele todo dia. Até que panicou. Até que deu ruim, né? Doideira, cara. Esse desenho você que fez isso aí? Você que criou isso aí? Claro. Em 2012. Top. E aí tem o terceiro pilar. Vou difundir essa porra aí, pode deixar. Eu vou sempre te dar o crédito pra ficar tranquilo, tá? Então, olha só, é o seguinte. Quando você olha para as oportunidades do mercado, se você não cuida das tuas capacidades, tu vai estar jogando aqui. Tu quer jogar aqui. Perfeito. Que é as oportunidades do mercado que estão alinhadas com a sua capacidade. Boa. Porque existem muitos movimentos no mercado, mas nem todos estão alinhados com a sua capacidade. Perfeito. Tá. E aí tem um terceiro pilar. Que são teus objetivos. Que são teus motivadores. A capacidade, ela te limita. Teus objetivos te potencializam. Como assim minha capacidade me limita? Sim, capacidade te limita. Tu pode fazer aquilo que tu é capaz. É o que você já tem, né? Porque, na verdade, no mundo tu pode fazer infinitas coisas. Perfeito. Mas tem que ver o que tu pode fazer. Então, as tuas capacidades, elas te definem. Definição, na verdade, é você ter uma forma. Perfeito. Então, ele não te limita. Perfeito. E todo mundo acha que capacidade é o contrário, que é o que te... Que é algo potencializador. Que é o potencializador. Não, capacidade é o que te limita, te define. E os objetivos são os que te movem. Porque tu tem que ser verdadeiro com o que tu quer financeiramente. Não é objetivo, eu quero ter mais tempo pra minha família. Não, cara. Aqui é mercado financeiro, é tomar risco, é ganhar dinheiro. Fato. Tu vai ter tempo porque, na verdade, as oportunidades, elas permitem com que tu tenha tempo. Né? Mas, cara, não vem com esse papo de querer trazer motivacional e tudo mais. Não, cara, olha só, cara, beleza, eu tenho uma meta aqui financeira. Eu não consigo definir a minha meta financeira. Então vamos puxar um pouquinho para entender as outras áreas da vida, como é que essas metas financeiras elas se tangibilizam. Mas no final, cara, tu quer realizar, né, questões que estão vinculadas com questões do dinheiro. E tem que ser, não tem nada de errado, não é do mal. Mesmo. Dinheiro não é uma coisa ruim. No Brasil é taxado como coisa ruim, né? A gente olha pro dinheiro. A gente idolatra a pobreza. A gente idolatra pobreza. Então a gente tem que ver a questão do objetivo. O objetivo tem umas coisas bem interessantes, né? Eles têm que ser, obviamente, né? Como o cara lá, não me lembro o nome dele, que é do livro Trate a Vida por Tu. Cara, sensacional, é um português. Ele fala que a meta tem que ser uma meta mais. Meta mais. Tem que ser mensurável, específica, temporal. Então tem que ser mensurável, tem que mensurar a meta, ela tem que ser específica, eu tenho que conseguir explicar bem o que é meta. Ela tem que ser definida num tempo. Isso é usado em ferramenta de coach. Não é? E ela tem que ser meta atingível. É isso mesmo. Então tu tem que atingir. E ela tem que ser mais. Porque ela tem que te motivar. Se ela não te motiva, ela não faz sentido. Ela não faz sentido. E aí, existe uma conversa interna, né? Pô, o que é que de fato vai te motivar? E aí, depois que você define essa meta, você tem que trazer ela para uma questão de execução, realização. E aí vem coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Menos é mais. E não é menos dinheiro, é menos operações. Sim, concordo. Que eu preciso estar certo. Concordo 100%. Que eu preciso estar certo. Então, assim, eu preciso ter uma expectativa futura positiva. Não quer dizer que eu não possa entrar 4 vezes numa operação, até ela andar. Sempre pro mesmo lado. Mas quando ela andar, eu tenho que pagar os stops e tenho que estar no nível financeiro que eu deveria estar
naquele momento. Perfeito. Ou naquela janela de tempo. E aí eu vejo muito, né? Agora, as pessoas elas tendem a diluir as suas metas até chegar numa meta diária. Só que quando você dilui a sua meta e vai chegar numa meta diária, qual é o problema? O problema que você acha que você vai ganhar dinheiro todo dia. E se Você- você não ganhar dinheiro todo dia, Não é nem eu acho que eu vou ganhar dinheiro todo dia. O problema é mais profundo. Para tu conseguir chegar no teu nível de satisfação, você precisa ganhar, você deve ganhar dinheiro todos os dias. sim. Cara, isso é impossível. Não, e isso mata. Cara, isso traz uma frustração, uma mentalidade negativa do caramba. Porque 2 dias seguidos que Tu você te perde, sabota. o cara entrega. Exato, o cara Não, tu entrega. não, a os meta te pontos. sabota. A forma como É. você monta a meta É. te sabota. O que eu fiz, tá? Primeira coisa, eu tenho que sempre dar espaço. Eu tenho que ter espaço, tem que ter margem de erro. Eu acredito nisso. Eu tenho que ter margem de erro porque eu já parto do princípio que o mercado pode ser que não esteja no momento certo. Cara, eu posso ter... Hoje, não vou poder acompanhar o mercado. Surgiu um imprevisto. Pô, agora com o filho, então nem se fala, né? O filho agora tem 5 anos, o Arthur. Né? Mas existem outras coisas que acontecem na tua vida. Então, o que eu fiz, tá? Eu tenho uma meta semanal. Em acertar uma operação por semana. Perfeito. E ela tem que bater o valor que eu deveria fazer em 1/3 do mês. Porque, na verdade, eu só preciso acertar 3 operações no mês. Que pode ser day trade, pode ser swing trade, mas, cara, são 3 operações no mês. E essas operações eu posso dividir daqui a pouco. Né? Cara, eu vou fazer daqui a pouco uma em índice, outra em dólar. Que Sei seja, lá, sim. pode quebrar isso. Pode ser Eu uma faço algo operação. muito- nossa, cara, eu Pode faço ser uma algo muito operação parecido com isso. legal no índice, pode ser uma operação legal no dólar, mas é uma acertada. Quer dizer que eu não, até acertar essa uma, eu vou precisar entrar 3, 4, 5 vezes? Não tem problema. Por quê? Na Zela Manca, é mais fácil acertar uma operação ou acertar 5 operações na semana? Tá louco, velho. Tá maluco. Acertar uma, pô. Muito mais simples. E eu posso ter uma semana que não deu nada. Sim. Porque se eu tô procurando um movimento direcional, cara, quanto mais tempo o mercado fica lateralizado, maior é a chance do mercado entrar em tendência. Sim. Se um dia foi muito lateralizado, muito ruim, a chance do próximo dia é de ser muito bom. Então tu tem que terminar o dia feliz que tu tem mais certeza. Cara, tu tem uma chance maior, tu tem uma probabilidade maior que o próximo dia Seja um dia bom. vai ser muito bom. E, cara, quando tu consegue jogar esse jogo, porque tu tem que controlar o teu pensamento, de fato. O que é o controlar o pensamento? Tu tem que forçar o entendimento, porque tu tem que olhar assim, cara, por que eu tô me sentindo assim? Tá, mas eu tô me sentindo assim porque o dia foi trancado ou porque o dia foi direcional e eu não fiz o que eu deveria fazer? Porque tem a frustração em relação ao ter feito coisas erradas. Sim. Então tem que trazer a consciência. Por isso a meditação é muito importante, né? Não sei se a Gabriela falou aqui, tu tem a fase de auto-observação, autoaceitação. Sim. Acho que ela mencionou isso, sim. Né? Por exemplo, tu tem por que tu tem a Mencionou. auto-observação? Tu tem que forçar a tua observação. Por que tu tem que ter a autoaceitação? Porque, cara, tu tem que aceitar quem tu é. Mas senão tu não vai conseguir mudar nunca. Aí começa o processo de mudança. No momento que tu consegue entender quem tu é, tu consegue fazer um processo de mudança. Boa. Então, a meta minha, ela é basicamente isso. Cara, é muito parecido com o que eu faço, cara. Mas muito igual. Que legal. Muito parecido. Muito mesmo. Muito parecido. Eu trabalho com um objetivo básico de quatro operações. Pelo menos 4 operações no mês. No mês. Mês assim, eu digo assim, é um saldo de 4 operações vencedoras. E tá resolvido. É basicamente isso. E tá resolvido. E isso, sim, cara, transforma. E Totalmente. E Tá quando maluco, tu começa a ter joga um sua dinheiro... performance, quando você pega esse jogo, joga sua performance começa a ser melhor do que você nunca teve na vida. Exatamente. E quando tu começa a ter um dinheiro um pouco maior, tu começa a ir para um outro nível, né? De capital, de exposição. E, obviamente, tu tem que te perguntar, cara, o que é possível fazer por ano? Perfeito. Porque uma coisa é tu ter um capital Tem pouco. reduzido e tu tá ali numa fase de crescimento e de acumulação. Alavancagem. Chega um momento que tu tem um capital um pouco maior, que as pequenas oscilações, elas já, né, incomodam. Sim. Até porque tu tem um limite de gastos mensais. Pelo menos eu tenho, né? Um limite de gastos mensais, coisas que tu quer fazer, coisas que tu quer crescer, quando tu quer crescer. Sim. Então tem uma consciência financeira em relação a isso, né? Então quando começa a ficar um pouco maior, qual é o pensamento, qual é a ideia, né? Deixa eu dividir isso aqui em o que é pensamento de curto prazo, day trade, da meta, e o que é de longo prazo. Sim. E olha como fica fácil, cara. Imagina que você pensa em crescer 30% ao ano.
Pô, legal tu crescer 30% ao ano no capital. Claro. Né? Opa. Tá. É bom, hein? Agora imagina que você vai fazer isso metade em day trade e metade em swing trade. Tá. Então tu tem 15% no primeiro... E mais. 15% vai fazer no primeiro semestre e 15% vai fazer no segundo semestre. Olha como essas coisas começam a ficar mais atingíveis. Sim, tá? possível. Então tu tem que fazer 7,5% do teu capital em day trade no primeiro semestre. 7,5 no swing trade. Então são 3 operações V6, são 18%, são 18 operações que tu tem que acertar no primeiro semestre, 18 operações no segundo semestre em day trade. Em swing trade, cara, é acertar um movimento em cada semestre. E é um dos pontos mais... Que tu tem que fazer 7,5%. Não é que é fácil, mas é bem mais tranquilo você acertar uma gazela manca no swing trade do que no próprio day trade. Tu não acha que em 6 meses tu vai ter algumas janelas de oportunidade de movimentos em torno de 7, 8%? Com certeza. Que isso, cara. Não é no Brasil, cara. Aí você vai dividindo. Né? E aí você começa a perceber que teu risco, na verdade, ele começa a ficar, cara, muito baixo. Porque se você vai fazer 18 operações em day trade, se o somatório é 7,5%, tu vai dividir, pegar aqui a calculadora aqui, ó. Tu divide, por exemplo, 7,5%, claro que o pessoal vai falar, putz, mas tem imposto, tem isso, mas beleza, cara. Então vamos arredondar aqui para 9, né? 9 divide por 18. 2. Cara, dá 0,5%. Isso aí. 0,5%. É isso aí. Então o teu trade você acertou, você vai ter que impactar 0,5% do seu capital. É isso. Tu tem que acertar um trade por semana. O jogo fica muito mais leve. Que se tu acertar, dá 0,5%. Cara, se tu tem uma relação de risco-retorno positivo, se você perder, você perde quanto? 0,2 do capital? Não, o jogo fica muito mais leve, tá maluco. Cabe no bolso de todo mundo. Ou se o cara fizer 1 para 1, o jogo tá muito mais leve do que qualquer outra coisa que ele faz. Cara, e aí tu começa a dizer, cara, eu tô indo atrás de 30% e começa a ter uma gestão ativa do teu capital. E que faz sentido, e é palpável, né? É isso aí. E você vai estar muito tempo líquido. É isso aí. Você vai estar muito tempo líquido. Muito mesmo. Muito tempo líquido. Aí a renda fixa ajuda pra caralho, inclusive. A renda fixa ajuda pra caramba. Aí daqui a pouco... Soca lá e boa. Cara, exato. É. Olha como... É simples, né? Vai. Só que tu tem que definir. Exato. Com certeza. Por isso que tu tem que definir o objetivo. Se tu não define o objetivo, cara, e aqui tu define o teu perfil, né? Que teu perfil, no caso, fica aqui. Sim. Porque senão tu fica pesando pra um lado ou pro outro, porque não pode ter objetivo e capacidade sem ter oportunidades no mercado. Perfeito. Então você tem que ir alinhando. Aí fica tudo mais fácil, Vasco. Eu trabalho com 0,6, cara. Mas nunca fiz a conta desse jeito aí, mas eu trabalho com 0,6. Aí deu 0,5 e trabalho 0,6. Não, eu dei 0,5 porque eu botei pra cima. Eu botei pra fazer 9% no semestre pra poder pagar imposto. Eu trabalho com 0,6. Né? Eu botei 0,5 porque eu arredondei aqui pra cima pra gente poder pagar o imposto, pelo menos. Muito bom. Cara, fiquei feliz, cara. Eu faço isso, assim, mas conheço pouco. Nunca vi ninguém falando sobre mas isso. Mas eu não sou dono da verdade, não precisa ficar feliz, cara. Eu não sou mas mas eu só comentei um pouco assim do que eu fui construindo. Mas é a minha verdade. E tá igual a sua, tá no mesmo sentido. Eu vou falar, porra, eu concordo com isso. Porque, assim, primeiro que eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Sendo bem sincero, assim, tem horas que no mercado eu me sinto patinho feio. Porque quando eu conto essa história, não dessa forma que você contou, mas quando eu conto essa história na rede social, por exemplo, quase ninguém tem capacidade de entender. Esse é o ponto, cara. Por N questões. Não chama atenção. Por uma questão de experiência, por uma questão de que... Eu falo, cara, isso não é interessante. Isso é muito pouco. Entendeu? Né? E, enfim, mas obviamente também isso é compreensível, porque entra naquela concepção de que, eu tenho 10 mil. Aí tu quer fazer quanto no ano? Eu quero fazer 100%, beleza. Não tem problema. Beleza. Aí tu fala assim, pô, eu quero fazer 10 mil, agora eu tenho 20, quanto tu quer fazer? Eu quero fazer 80 agora, beleza, tal, enfim. Aí tu, tenho 100 mil, quanto você quer fazer? Eu quero fazer 30 mil no ano, tá bom. Agora eu tenho 200, quanto você quer fazer? 40. Você fala, mas se a razão aumentou, por que você não dobra? Aí que tá o X da questão. Na medida que o capital aumenta, com 500 mil eu queria fazer 100. E com 1 milhão? 100. Você fala, mas tá errado. Não tá errado. Você aumentou sua zona de conforto, vamos assim se dizer. Né? A sua tranquilidade. Você tá desalavancando. Sim. Né? Sim. Simples assim. Mas olha só, se tu quer fazer 100% no ano, divide por 36 operações, tem que estar certo, tem que fazer 2,8% de resultado na operação. Tu não precisa morrer. Sim. É R$28 por operação. Sim. Tu não vai morrer. O que falta hoje no mercado é consciência. Consciência financeira do que é que de fato tem que fazer. Mas sabe o que eu penso? E aí o pessoal começa a criar regras do que pode e o que não pode. E a gente para de olhar da forma que eu falo da expectativa futura positiva.
A gente para de olhar formas que dê certo. Por exemplo, eu vou ter aqui 2,77 fazendo uma operação certa por semana. Operando 3 semanas no mês. Sim. Eu não falei que era pra fazer 2,77 por dia. Sim, não, tá louco. Eu falei acertar uma operação que no final da semana tu bateu R$28. Cara, aí tu fez no final do ano 10 mil, no final do outro ano tu tem 20. Cara, é uma questão de matemática, juros compostos, porque conforme vai aumentando o teu capital, tu vai usando o montante que você ganhou e vai tendo novos pontos pra poder aumentar a tua Inteligência exposição. emocional, né? É o principal, cara. Tem que ter Cara, uma... essa é uma frase que eu acho que esse é um papo para outro podcast. Esse negócio de inteligência emocional. Porque na verdade não existe inteligência emocional. O que existe, então? Consciência. Fala. Consciência, que seja, é Porque isso. a emoção, ela tá ali exatamente para te trazer um sentimento de que, cara, as coisas estão fora do que tu sabe. Fora do que tu quer. Você fala consciência, você tá em algo mais equilibrado. Toda vez que você estrutura, entende e joga com as regras que você definiu, as emoções elas se dissolvem. A gente acha que a gente vai controlar a emoção. Ah, respira. Não, cara. Toda vez que você coloca as regras claras, definidas, de forma consciente também, não é, não, beleza, é assim mesmo, tá bom, vou pegar aqui a formulinha, vai fazendo assim, vai fazendo assim. Cara, tu não entendeu. Toda vez que você entende de verdade, define as regras e executa alinhado com a verdade, as emoções elas se dissipam. A gente pode dizer então que a gente tira do emocional quando você leva pro racional, que seria o aspecto consciente. O racional ele traz uma razão, mas tu tem que aceitar. Tá, entendi. De fato, tu vai aceitar. Então, quando você traz a razão e aceita, é a consciência. Você tá com a consciência mais ativa. Entendi. Boa. Cara, e toda vez... Não quer dizer que a emoção não vá disparar. Quando tu olhar. Cara, disparou. Se tu for fazer... você não fizer... No momento que você não fizer aquilo que você se comprometeu em fazer, a emoção vai disparar. Boa. Com certeza. Vai. Com certeza. E ela vai fazer com que a tua razão, o teu racional, também ele comece a duvidar. Porque toda vez que ela dispara, ela vem arrastando tudo. E o teu racional não vai conseguir moldar. Então ele começa a pensar o seguinte, tipo, vou só arrastar uma vez o stop. Tu nunca arrastou em 10 vezes. As operações dando tudo certo, tu não arrastou nenhuma vez o stop. Arrastou o stop. Cara, não é a tua consciência. A tua razão começa também a ser controlada por parte da emoção. Por isso que a consciência tem que estar forte, né? Você tem que estar consciente. Boa. Meu, zerei. Voltou na minha cara. Cara, não tem problema. Era o jogo. Tô aqui dentro, cara. Eu tenho que acertar uma por semana. Vou ficar preocupado que essa aqui deveria ser uma por semana. Por quê? Aí quando tu acerta na segunda-feira, a da outra semana, o que eu faço no resto da semana? Será que eu não posso fazer outra operação? Vou fazer uma outra operação. Cara, é emoção. A consciência, ela, de fato, ela te permite aceitar as coisas como elas estão naquele momento. Quando a Gabriela deve ter falado aqui sobre a questão de estar no fluxo. Uhum. Cara, estar no fluxo é aceitar as coisas como elas estão num determinado momento. A oportunidade do mercado é aceitar elas como elas são naquele determinado momento. Se tu tá com consciência ativa, você vai sentir, pô, essa aqui é a gazela, mas quantas operações você já deve ter feito que tu deve ter sentido, puxa, mas essa aqui tá dada. Quantos alunos teus não devem ter dito, mas essa aqui tava fácil, né, professor? Porra, mas a cabeça de porongo. Opera as fáceis, não opera as difíceis. Tu não tem que ser o ninja, né? O ninja. Boa. Sacou? Muito bom. No final, cara, é muito mais disso. A gente tem que falar, é muito mais disso o jogo, entendeu? E tem momentos que o mercado tá difícil mesmo, e tu tem que ter a consciência de dizer. Exatamente. Meu, não tá pra jogo hoje. Tá eu prefiro difícil, perder. pronto. Deixa o mercado abrir. Deixa o mercado expandir. Exato. Deixa o mercado expandir. Ele vai lá numa perna CD. Vai terminar uma perna CD que eu não sei pra que lado vai ser agora, mas quando ele terminar, ele vai fazer um ponto B, vai fazer um ponto C. Fazendo um ponto C, eu tenho aqui toda uma jornada de perna CD. Aí eu vejo o que eu faço. Muito bom. Claro, né? Aí depende do que tu faz, né? Se tu claro. tiver que ficar numa sala ao vivo estimulando a galera a operar, já começa a ser mais difícil, né? É outro game.
É outro game, começa a ficar mais difícil. É outro E aí a conversa é outra. Por isso tem que ter outros assuntos, né? Tem que ter uma música tocando. Tem que ter, no final do ano tem que falar do show do Paul McCartney. É uma arte, né, maluco? Mas Tá porque no final, ali tu tá consumindo a ausência de uma consciência ativa, porque todo mundo tem consciência. Tu tem uma ausência de consciência ativa de muita gente. Que tem uma sensação de que, na verdade, estão ali e a atenção delas naquele momento, ela tá te pagando pra poder tu dar uma opinião a todo momento. E, cara, e uma das melhores opiniões que se tem a dar em alguns momentos é não sei. No momento que tu conseguir falar, cara, não sei, tu abre possibilidade pro mercado te mostrar. Sim. Você abre possibilidade pra você aprender, né? Porque tu vai aprender. Se você falar que sabe, acabou. A porta do aprendizado continua fechada. Você já sabe, você já falou que sabe. Galera, não sei, cara. Tô olhando, cara. Eu acho que se o mercado tá assim, não é que tá difícil. Não tá claro. Não é difícil, porque a palavra difícil também é ruim também, né? É uma justificativa contratada prematuramente. Tu falar tá difícil é uma justificativa contratada prematuramente. Pô, galera, não tá claro. Minha sugestão. Só vamos olhar quando o mercado voltar pra tal lugar. Boa. É definir o plano, né? Define o plano e a gente vai seguir ele. Pronto. E palavras certas. Porque o difícil... Cara, toda vez que sair difícil, tu vai te lembrar disso. Toda vez que tu falar que tá difícil, tu vai te lembrar, cara, não é que tá difícil, cara. É que não tem nada pra fazer, cara. Não, e fora que quando você fala que tá difícil, você acaba inventando uma moda ainda. Você fala, vou fazer. Você quer enfrentar. Fala, tá difícil, mas o que é difícil eu passo por cima. Vai. Passa lá. Esse é o ponto. Vai lá, bonito. Aí que tá o aprendizado. Qual que é o plano? Passar por cima do difícil. Esse plano é bom, hein? Esse funciona. É isso aí. Não te deixei falar como o Indec imaginava. Não, cara, foi top, tá louco. Deixa eu te falar um negócio, dá pra fazer parte 2, 3, enfim. Indica pra gente 3 livros. Pode ser de qualquer coisa, cara. Quer indicar o livro de padrão harmônico? Quer de mercado? Pode ser qualquer um, cara. Cara, de mercado, um livro que eu acho que vale a pena pra abrir a cabeça, mas, poxa, eu não sei qual é o público que a gente tá olhando, né? Alquimia das Finanças, do Jorge Soro. Tá. E outro que não seja de mercado, vai. 2 que não seja de mercado, que eu sei que seja. Poder do Agora. Poder do Agora. Pô, esse Poder do Agora, o cara... É top? Tá. É top. Tá. Acho que vale a pena pra todo mundo que tá começando, assim, a querer ter esse contato mais com o seu eu interior, é interessante. Um outro jogo também, o jogo interior do tênis, acho que também é legal de... Bacana. Não sei se alguém já indicou esse jogo interior do já tênis. umas 2 pessoas. O Timothy Gatway, né? Eu acho que que tu vê o Self 1, Self 2. Boa. Né? Pra mim, o tênis também ele é muito parecido com o mercado, porque vamos imaginar que tu bate de forehand ou backhand. Forehand é de direita e esquerda, né? Forehand é a cara da raquete, backhand é a parte das costas da raquete. Querendo ou não, toda vez que a bola sai do cara lá do outro lado, tu não sabe onde a bola vai picar. Sim. Mas tu tem que te preparar. Então é uma preparação dentro de um ambiente de incerteza. Tu não sabe como ela vai picar, tu não sabe se tu vai chegar bem na bola, não sabe se vai estar lá, mas tu tem que te entregar. Né? E tu tem que decidir. A única coisa que tu consegue decidir é se tu vai bater de direita ou de esquerda quando ela tá lá. Cara, eu vou me preparar mais pra bater de que lado. E depois, cara, tu tem um ajuste fino naquele momento. E tu tem um ponto de contato. E o ponto de contato, se tu for olhar quanto tempo o cara tá tocando na bolinha mesmo do tênis, cara, no final de uma partida de 5 horas deve ser 1 minuto. Pouquíssimo. Que tá em contato mesmo a raquete na bola. Sim, pouquíssimo. Né? Deve ser, porque é frações de segundos. Né? Só que o cara tá ali. E quando a gente tá tomando decisão no mercado, também é fração de segundo. É só no momento que tu tá clicando. Quando soltou o clique, cara, já foi. Tu não tem mais contato com o mercado. Não adianta tu ficar olhando pro mercado, não adianta nada. Então, tu tem que ter a preparação. E tu tem que ter uma preparação com folga. Quando a gente vai treinar tênis, quando a gente tá mesmo treinando os movimentos, a gente treina de uma maneira que é muito mais intensa do que se fosse num jogo. Vai lá, corre lá, joga uma bolinha lá, o cara vai correndo, bate na bola, vai pro outro lado, aí o cara vai correndo e bate no outro lado. É muito mais intenso do que quando tu tá no jogo. Então tu tem que te preparar com mais intensidade. Boa. Né? Tu tem que te preparar com mais intensidade. E definir. Eu vou bater de esquerda ou de direita. Eu sou comprador ou sou vendedor? E o jogo interior do tênis é um livraço. Um livraço. Um livraço. Um livraço. Só que o que é importante? Toda vez que tu vai ler um livro, o que tu tá buscando? Por quê, né? O que tu tá buscando? Porque se tu não estiver buscando nada, tu vai ler aquele livro, cara, só vai dizer que tu leu aquele livro.
Se tu estiver buscando alguma coisa, tu tem que saber o que tá faltando pra ti. Tem que saber. E aí vem a ponto da consciência. Cara, não é nem a puxar farinha pro lado da meditação e tudo mais, porque pra nós, assim, pra mim, antes de mais nada, é um grande exercício de estar no presente. Né? É você estruturar a tua capacidade de estar de fato no presente. Hoje, pô, a gente tem aí problemas de TDAH, né? Todo mundo adora dizer que tem um TDAH. Cara, porque a pessoa não tá conectada no presente. Ela não tá entregue fazendo aquilo que ela de fato deveria estar fazendo naquele determinado momento. A gente é muito estimulado em outras coisas, mas não quer dizer que a pessoa vai morrer daquele jeito. Sim. Então, por exemplo, pô, a meditação ela tem um poder muito grande em relação a isso. Eu já vi muitas coisas. A Gabriela não contou nada pra vocês aqui, mas eu já vi coisas assim incríveis, né, de transformação de gente, tanto na questão física, emocional, pô, de doenças mega graves. Eu já vi coisas assim, depoimentos muito legais. Então imagina o poder que não pode fazer pra turma que precisa simplesmente só se concentrar. Sim. Não, puta, isso deve ser um puta exercício, cara. É legal. Eu vou começar, inclusive. Prometo. Comece. Já falei que vou começar. Distribui pra 10 galera vezes. aqui dos traders aí também. Então, a gente até já falou já da Gabriela, etc, enfim, tal, enfim, mas precisa. Cara, é porrada, cara. Depois eu te conto os exemplos, as coisas que já aconteceram. Boa. Tem algumas histórias bem bacanas. Vou começar. Ela, inclusive, mandou mensagem pra mim, mandou o link e tal. Falou, ó, vai lá, vai, isso ok. Tá. É porque acho que eu falei bastante na cabeça dela. Ô, Guga, tem um quadro aqui que chama Bate-Bola, Jogo Rápido. Bate-bola, jogo rápido. Conhece? Não vou ser bom nisso. Tem que falar rápido? É rápido. Pensar e responder rápido. Tá bom. Concentra, medita e esteja no presente pra você entender. O cara. Não fica 10 segundos com o olho fechado aqui, mas também... Bate-bola, jogo rápido com o Guga Almeida. Ô, Guga, o arrependimento. Cara, não ter voltado antes pro mercado. Voltado aqui pro mundo de estar com a galera aqui. Né? Acho que eu fiquei muito tempo isolado. Um forte aprendizado. Os tombos não são ruins. Boa, concordo. Uma conquista marcante. Meu filho. Com certeza. Tem algum trader que é a sua inspiração? Cara, minhas duas grandes inspirações foram o Gustavo lá no início, porque são pessoas que eu tangibilizei, toquei e vi que são pessoas que, cara, de fato viveram do mercado, mas viveram em um nível grande. Sim. E o Flávio, né? O monstro. Boa. Ele, cara, também cara que começou do zero, entendeu? Só que é aquela coisa assim do tipo, é muito foco, né? É muito Total. foco em... A interação dessa galera com o mercado, ela é diferente. Sim. Ela é diferente. Não é uma interação, fez um pivô, ou agressão, ou isso, ou aquilo. Não é só questão de técnica, entendeu? É uma questão de um entendimento profundo, é uma leitura... E não é uma leitura do player, do banco. Não, cara, os caras estão enxergando um movimento, como se o mercado de fato fosse uma entidade. Um contexto maior, vamos dizer. O mercado fosse uma entidade, ele é como se fosse um ser, entendeu? Boa. Análise técnica é... Putz, cara, bate-bola rápido do mercado, eu não consegui acertar uma rápida, né? Não, então vai. Acerta, caralho. Cara, ela é um norte. Ela é um bom. Não é que seja um norte, cara. Ela é um bom. É uma boa ferramenta. Tá. Um dia marcante de loss. Esse que eu contei pra vocês lá de 2009. Que sobrou 5 conto na conta. Perdeu 145 mil. Esse foi um grande turn point, assim, de vida. Boa. Podia estar perdendo 200, né? Nossa, Deus me livre, maluco. É que perto do que a galera hoje diz ganhar ou perder, isso era peanuts, perto do que a galera fala aí, os traders falam de mercado. Né? Mas o valor do dinheiro é diferente hoje também. Aí a história também, o momento, o colchão que tu tem, a estrutura por trás. Exato, totalmente. Um dia marcante de gain. Um dia marcante de gain, cara... É que os dias marcantes ele vem junto com torcida, né? E aí? Teve. Pior que também foi em 2009, cara, porque foi quando o mercado começou... Na verdade não foi gain, foi quando o mercado começou esse segundo mesmo movimento. Eu me lembro que eu vim pra São Paulo, que eu tinha uma reunião aqui, eu vim visitar uma
um conhecido, e aí eu olhei e MMX estava subindo 9,45 no dia. E aí já tinha passado o sofrimento, eu falei, cara, começou o movimento. E Tava aí, compradinho. foi quando o segundo semestre Quando de você deu all 2009... in, falou, cara, compra essa porra aí, Exatamente. vamos esperar. Eu agora vou descansar e vou sentar num papel, porque eu acho que o movimento maior, não preciso ficar tão alavancado agora no curto, eu acho que o movimento maior vai vir. Boa. E aí, quando deu essa alta assim, eu me lembro que deu um alívio. Né? Foi um momento de torcida. Boa. O trader que não estopa é? Suicida. Quem é o galã do mercado financeiro? Eu. Não vale nem eu nem você. Hã? Não vale nem eu nem você. Cara, galã no mercado financeiro? Quem é? Tem galã no mercado financeiro? Todos uns bichinhos feios. Fala um cara bom de trade. Cara, não tem, cara. Não tem um cara bom de trade, cara? Acabou de falar com seu amigo isso, cara. Não, tudo bem, mas tu falou galã, cara. Galã pra mim é uma pessoa bonita, né? É. Mas quando não tem, a gente vai pro inteligente. Então tá bom. Galã, beleza. Quem é a musa? Agora fala que só tem mulher feia. Não. Então Pô, o mercado financeiro tem várias mulheres bonitas. Quem? Mas eu acho assim, não é só questão de mulher bonita. Eu acho que tem algumas também que se destacam porque tem conteúdos legais. O homem não tinha ninguém com conteúdo. Agora a mulher você já quer puxar pro lado do conteúdo. Entendi. Fez todo sentido. Agora tá bem harmônico esse pensamento seu. Não, é que eu sou somatório, entendeu? Aham, entendi. Cara, já tô com 40 anos, cara. Tá. Né? Pô, não, que 40 as cabeças já se equilibraram, entendeu? Entendi, Tá. Olha lá o outro lá. Mas e aí, quem é a musa do mercado financeiro? Respondeu. Pô, tem várias meninas que eu acho que são bonitas e fazem um belo de um trabalho, né? Quem continua ainda aí, pô, explica a Ana, era super bonita, só que tá meio afastada agora, que tava naquele período do No Compete, e fez um puta de um trabalho enquanto estava ali dentro da XP. Eu acho que a Bia também, ela faz há anos no mercado também, super bonita e gera um conteúdo constante e vem formando muita gente. Depois tem outras pessoas que trabalham na parte dos bastidores. Não, chega de mulher bonita, daqui a pouco essa mulher vai brigar comigo, a Gabi manda mensagem aqui e fala, cara, capaz. Que isso aí, mano, não sei o quê. Bem capaz. Mas são mulheres que são bonitas, fazem trabalhos... A musa que é o mercado financeiro inteiro. Consistente. É mulher e é bonita e é inteligente. Que é isso? Tá maluco, hein, Gabi, hein? Nossa senhora, hein? Ela deve olhar e falar assim... Tá em paz. Tá em paz, dorme pra te ver. Uma mulher calma daquele jeito, cara. Meu Deus, calma. Não tem como brigar com essa mulher, não. Imagina o Gustavo brigando com ela. Ela é calma. Gritando, ela assim, tá bom. Cara, são os opostos. Caralho. São os opostos. São. Muito legal. São bem opostos, na verdade. É engraçado. E aí tem o Arthur, né? O Arthur é uma mescla dos dois. Bem misturado. O Arthur é bem misturado. Personalidade, hein? Cara, fortíssima. Se a sua, oh meu Deus do céu, se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda para índice, hoje, compra ou vende? Poxa, Vasco. Hoje, dia 8, hein? Cara, eu tô compra ou vende? Eu tô comprador até a metade do primeiro trimestre do ano que vem. Boa. E pro dólar? Não tô acompanhando o dólar, cara, muito. Mas e aí? Pior que agora faz horas que eu não vejo dólar, cara. Agora tu me pegou. Não faz horas. Não mudou nada. Não mudou nada? Não, é o cenário macro, não, caralho. O dólar não virou e subiu. Cara, eu sou em relação a Brasil, né? Eu ainda sou comprador em dólar. Então você compra. Ainda mais esses patamares aí, em torno de R$5 aí, eu sou mais comprador em dólar. Compra bolsa e compra índice, então. Compra bolsa e compra dólar. Compra dólar. Boa. Acho que, na verdade, eu acho que vale mais a pena tu comprar um pouquinho de... Também agora já andou, né? Eu ia falar Estados Unidos, mas Estados Unidos já correu também, os ativos todos andaram bem, andou né? bem, nossa. Andou bem. É uma máquina, né? Que dá uma máquina, meu Deus do céu. Só anda pra cima, cara. Cara, isso é uma outra coisa. Eu acho que cada vez mais o investidor brasileiro, ele tem que se preocupar menos com a economia Brasil, porque eu acho que isso também é um ponto de evolução, já que a gente falou lá no início do mercado. E mais lá fora, com certeza. E mais o mundo. É. Porque agora tá cada vez mais fácil você ser um investidor global, não mais local. Concordo. Então, por exemplo, cara, eu quero ter mais previsibilidade, assim, uma chance maior de meus ativos, né, estarem, positivos no passar do tempo. Cara, compre Estados Unidos, compre S&P. É.
Só Compra sobe. S&P, cara. Só sobe. Aí vai mudar. Compra qualquer coisa que move, vai subir. Olha pro S&P nos últimos 20 anos a transformação. Se tu for pensar assim, pô, eu tenho que ter algum ativo que eu tenho que ficar alocando recorrentemente. Pô, aloca no S&P. Olha a transformação do próprio índice. Ele vai se moldando conforme for as empresas. Pô, se esse boom de empresas de inteligência artificial der porrada, essas empresas de fato gerarem valor, conseguirem extrair e tudo mais, cara, daqui a pouco essas empresas também vão estar ganhando cada vez mais destaque no índice. Ele tem muito mais possibilidade de se moldar, porque um índice, ele é atemporal. Sexta, né? Exatamente. Uma ação, ela não é atemporal, ela não tem essa capacidade de maleabilidade. Ferrou, né? Ela não tem essa capacidade de fazer essa mutação e se adaptando, né? Que nem o índice tem. Então, isso é um desafio, um diferencial absurdo. Absurdo para você. Pô, eu quero carregar posições ao longo do tempo. Não é uma posição de trade. Eu quero carregar posições, quero ir fazendo aportes ao longo do tempo. Como é que tu não vai olhar desse jeito? E outra coisa, ativos são escassos. O dinheiro cada vez está mais disponível. A gente começa a aprender mecanismos de alavancagem diferente, passa por crises diferentes, entende sobre... Consegue ter essa gestão, né, das pessoas de uma maneira diferente. E falo de gestão de pessoas de maneira diferente porque é importante. Sim, com certeza. Né? Pô, eu tava vendo agora tava conversando com um pessoal, o pessoal tava comentando sobre a recolocação, por exemplo, dos soldados ucranianos no período agora pós-guerra. Tem um processo todo para isso. Nossa. Então todo esse entendimento de economia, toda essa mudança, toda essa evolução está sendo colocada em prática. Então acho que os momentos de queda de mercado, quando eles acontecerem, eles vão ser muito rápido e o fundo vai durar muito pouco tempo. Porque cada vez mais vamos perceber, cara, o que é que tá bom? Tu consegue saber quais são os ativos que são bons. Então tu consegue alocar de novo rapidamente o recurso neles. Então vai ficar pouco tempo em fundo. Não faz sentido mais no mercado, porque o dinheiro é infinito e o dinheiro ele se desvaloriza ao longo do tempo. Porém, os ativos não. Os ativos conseguem destravar valor ao longo do tempo. Cai rápido e dura pouco. Dura pouco no fundo. Porque é muita gente que tem agora no mercado. É muitas pessoas. São muitas cabeças. São muitos pensamentos diferentes. E cada vez o mercado um pouco mais maduro, né? Cada vez mais maduro. Claro. Com decisões mais... Claro. Lógico que tem seus pânicos, etc. Enfim, mas com poder de recuperação mais rápido, né? Por isso que pra mim não faz sentido a gente ficar procurando queda. Faz sentido tu dizer, cara, não quero agora. Beleza, vou deixar líquido, vou deixar né? Vou botar em renda fixa. Se cair, eu sei lá, me posiciono daqui a pouco no futuro, se eu não tiver liquidez naquele momento, depois compro os Enfim, existe, mas tu tem que estar consciente e pensando. Sim, total. E eu acho que falta amadurecer um ambiente onde você consiga ter essas trocas de informação. Porque tá todo mundo sempre vendendo alguma coisa. Sim. Tava vendo agora, aonde investir em 2024? Não. Então, se você tá me falando sobre um produto de aonde investir em 2024, você está falando com traders. Você não tá falando com investidor. Sim. Claro. Entende? Então tá tudo distorcido. Faz Preciso sentido. pensar, né? Foi bom esse podcast? Faz sentido. Você fuma? Não, o cara perguntou isso 4 vezes. Ele tá louco pra saber se eu fumo, Cê ele fuma, tá pedindo um, né? Ele quer pedir um. Ah, né? não, você fuma. Você fuma. Não fumo, cara. Fuma. É simplesmente só Fuma. olhar por um ângulo diferente, cara. Fuma. Então. Eu tenho uns amigos também que fumam assim, olham pros ângulos totalmente diferentes. Uns ângulos assim que fala, caraca. Pra gente encerrar. Tá. Bate-bola, jogo rápido. Deus. Cara, presente em tudo. Meu jovem, se você chegou até o final do episódio, que episódio, hein, velho? Meu irmão, eu sei que você já tá chapado aí, né? Você olhar pra sua esposa agora, ela fala, que isso? Tá pensando que é koala, já viu o koala? O koala que fumava, você viu? Não. O vídeo? Não, nunca viu? Me manda. É um vídeo muito engraçado, velho. Depois vocês procurem aí do koala. É uma piada com o koala e tal, Tá. enfim. Puta, cara. Enfim, não vou nem falar pra colocar aqui, senão dá muito trabalho pro editor, mas procura aí o vídeo, tá? É engraçado pra caramba. Deixa eu até parar aqui a gravação aqui. Se você chegou até o final do episódio, parabéns. Deixa seu comentário aqui pra gente. O que você achou? Gostou do episódio? Achou que nós viajamos demais? Foi pertinente? Gustavo é chato ou não? Conta pra gente. Isso é uma boa. Eu gostei pra caramba, tá? E se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Encaminha esse episódio pra mais pessoas, pra gente ter um mercado cada vez mais consciente, inclusive, né?
com possibilidades do indivíduo ouvir um bate-papo desse e pelo menos refletir, né? Que é o que mais falta no mercado hoje, é a reflexão, né? É o ponto inicial de Exato, tudo. exatamente, né? Parar de sair desse ponto mecânico de vou ficar rico amanhã, vou fazer operação aqui, vou fazer corrida dos ratos da porra, tu diz que quer sair da corrida dos ratos do mundo, eu quero ser CLT, não sei o que, não quero, vou pro mercado, independência, aí vem pra corrida dos ratos do mercado, vai gostar de ser rato lá não sei onde, né? Então, acho que fica a dica aí pra nós, né, pra todo mundo, encaminhe esse episódio pra mais pessoas, se inscreva no canal, e pra quem não conhece o Guga Almeida, onde te acha, Guga? Instagram, né? Arroba Gustavo.vilela.almeida. Gustavo.vilela.almeida. Fechou. E a gente vai deixar o link pra eles. Segue ele lá e vai ficar aqui na descrição do vídeo aqui o link pra você ter acesso ao curso de geometria comportamental. Fechou? Você vai clicar. Gratuito. E é gratuito, tá? Você vai clicar, fazer seu cadastro. Tá dentro. Fechou? E é completo, tá? Não existe pegadinha, não é? Completinho. Não, sem mimimi. Não vai vender nada no final não, né, brother? Não, Tá, então tá bom, só te Zero. mato. Fechou. Então, meu amigo, de Vai ter nada. que conversar isso. De nada, qualquer coisa, você faz o Pix pra mim, tá? Se quiser me agradecer, eu vou deixar o Pix aqui pra você fazer as doações, tá? Beleza? Retribuição, tem que retribuir. Tô brincando, tá? Guga, obrigado. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E dá pra fazer parte 2, 3, enfim. Separa um tema. Sério, não cansasse? Separa um tema diferente pra gente fazer a parte 2, 3 depois. Podemos falar sobre empreendedorismo no mercado financeiro. É, isso é top, cara. Mas vai dar muita ideia pra esses caras. Não, vamos com calma. Vamos com calma. Deixa eu ouvir primeiro o que ele tem pra falar de empreendedorismo no mercado financeiro. Aí se não for muito inovador, deixa eu falar pra vocês. Senão, eu vou guardar só pra mim. A gente vai construir junto. Boa. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.